E estamos começando mais um Desconstruindo. Eu sou o Thiago Cabelo e hoje contando com a presença do Leonel Caldela. Beleza, pessoal? De novo, não estamos falando mais de literatura nem de RPG, vamos falar de séries, estamos diversificando um pouco. Diretamente de Paris, Andrés. Fala, galera! E a melhor invenção dos ingleses pra mim é o fish and chips. Coração agradece. Anfitrião Eduardo Spohr. Eu já acho que a melhor invenção que os ingleses tiveram foi o Downton Abbey. Essa série foda aí, ó. Sentiu? Agora essa foi de radialista, ô Thiago. Pegou o gancho, né, velho? Vamos falar aí, Thiago. Nós fomos escorraçados aí pelas nossas ouvintes mulheres, claro, né? Que a gente tava só fazendo programa de RPG e tal, muito pra aí. A gente vai agora falar sobre essa série. Mas peraí. Downton Abbey é uma série de mulherzinha, não, né? Muito pelo contrário, é isso que a gente vai mostrar aqui, gente. Ah, beleza. Exatamente isso. Mas vamos pro feedback primeiro. Please allow me to introduce myself. I'm a man. Então, Dudu, vamos pros feedbacks do episódio 13, né? Foi o do World of Darkness. Foi um episódio legal, né, cara? A galera, teve muita gente revoltada aí, né? Falou que a gente falou. Cara, muita gente veio falar que a gente falou, deixou de falar muita coisa, mas é foda, cara. A gente sabia que ia deixar de falar, cara. Não dá pra fazer um programa de 5 horas, né, Dudu? Assim, a gente até pensou em fazer um só sobre o Vampire e tal, mas aí a questão é, assim, tipo, na verdade você que até recomendou isso, né, Thiago? Mas eu também acho assim, cara, a gente vai fazer um de Vampire, beleza. Aí isso abre espaço pra gente fazer um de Werewolf, um de Mage. Pode ser maneiro, mas aí eu não sei se, por exemplo, se a gente fosse fazer um de Mage, não sei se teria coisa suficiente pra falar, ou de Wraith. Exato. Por mais que a gente tenha essa proposta de ser realmente um negócio mais analítico e mais nerd mesmo e tal, eu também acho que, não sei se a gente fazer muita coisa de RPG uma atrás da outra, não sei se... Então eu acabei, né? É claro que a gente, nessas decisões, a gente às vezes acerta, às vezes erra, normal. Não, mas eu não acho que foi um erro não, viu, Dudu? Porque aquele negócio, eu acho que valeu, cara, pra quem não conhece, conhecer... E pra quem jogou, a gente deu um passant na grande maioria das coisas, né, cara? É que não daria pra se aprofundar. Quem a gente falou? Não teria, acho que, material suficiente... Não me entendam mal, não é que não teria. Tem material suficiente. Mas acredito que a gente não saiba, não vai ter conteúdo suficiente. Eu, pelo menos, não tenho conteúdo suficiente pra falar de Mage, pra falar de Wraith. Eu gosto pra caramba, mas assim, eu não tenho. Não li todos os livros, que nem eu fiz com Vampire, com Changeling. Li bastante coisa do Werewolf. Então, assim, não sei, cara, se valeria a pena mesmo. Pois é, e aí a gente também tem o seguinte, quem, de repente, tem muitos podcasts aí que são só sobre RPG. Focados no RPG, exato. Só chegar lá e tenho certeza que... É lógico. Tem até um cara nos comentários que comentou que tem um podcast que é só sobre o World of Darkness, se não me engano. Então, é só procurar lá. Material, né, cara? Isso aí. Outra coisa que reclamaram muito foi que a gente falou mal do Air, né, cara? E eu tava entre os que falou mal. Assim, a minha grande crítica com o Air, só vai lembrar que eu não retiro nada do que eu disse, cara. Eu ainda continuo achando isso. Assim, a minha grande crítica com o Air é que ele não se baseou num mito do Werewolf, né, cara? Assim, ele saiu muito disso. Ele criou uma mitologia nova pra lançar um sistema de RPG. Diferente do Vampire. O Vampire, ele era o vampiro, você sentiu o vampiro, né? No Werewolf, não. Uma que não é nem uma criatura má, sabe? Se transformando uma coisa boa. Então, assim, essa é a minha maior crítica. Mas eu acho que a galera exagerou, porque na verdade a gente não teve duas pessoas que gostaram. Curtiram, Aliás, até mais. Sim. O Rex também. Só você e o... E o Andrés que... E o Andrés que não. Então, batemos um pouco. Antes de a gente continuar, eu só quero dizer o seguinte. Então a gente ficou entre o 12 e o 13, a gente deu um tempo mais ou menos longo, né, Thiago? E a galera ficou perguntando no Twitter e tal. Então, só pra lembrar a galera aqui, né, que a gente não tem essa periodicidade, né, muito, muito grande, mas a galera pode assinar aí os nossos feeds, quem tem feed, né? Sim. Não só o iTunes, né? Em cada postagem que a gente tem no nosso podcast tá lá, tem um link onde você pode assinar vários tipos de feeds diferentes, que é só você clicar lá. E quem não usa feed pode acompanhar aí nossos Twitters, né? Eu sou Eduardo Spohr, assim, /Eduardo Spohr, você, Thiago Cabelo, e o nosso Facebook também, que é Eduardo Spohr. A gente não tem o Facebook do Desconstruindo, mas eu sempre posto lá, como uma vez por mês, aí não precisa, de repente, eu posto lá e tal. Então eu só acompanho pelas redes sociais, a gente... normalmente a gente te avisa, né, cara, quando sai o episódio e tal. Se você tiver ligado, se você tiver ligado no Facebook do Dudu, no meu, o Twitter eu não tô acessando, faz muito tempo que eu não tô acessando, cara, eu não acesso.
sempre Mas tu coloco. sempre coloca que eu tô ligado. Até no meu Instagram eu coloco, Thiago. Então Bota assim, massa. só acompanhar a gente que você vai saber quando sai o novo Desconstruindo, né, cara? Não tem muito erro. Isso aí, beleza? Vamos lá pros comentários, Dudu? Vamos lá, primeiro comentário do Guga. Diz o seguinte: caros desconstrutores, excelente podcast sobre o World of Darkness. Gostaria de complementar dizendo como foi o grande apocalipse aí que a gente falou, né? Sim. Fim do clássico, né? Ele diz o seguinte: uma versão canônica saiu em 2004 abordando os possíveis finais para vampiro, lobisomem e mago, chamado Time of Judgment. Sim. Resumindo esse mega plot, é o seguinte: vários antediluvianos e Matusaléns acordam e uma luta sangrenta acaba com quase todos os vampiros. Os lobisomens se preparam para enfrentar a batalha contra o grande olho da Wyrm, seja lá o que for isso. Tecnocracia inicia uma guerra civil, mata magos do Conselho de Tradições, joga bombas nucleares no planeta e acaba causando um segundo Maelstrom, que destrói cidades do Underworld, Stygia, etc. Essas cidades são as cidades lá do Wraith, né? Sim. Aí bota aqui, enfim, altas confusões. Realmente, Eu tenho, assim, alguns amigos meus leram, eu não li esses livros. E assim, eu acho que já era o Justin Achilles que estava comandando aí. Ele deu um final, mas ele deixa claro, acho que se não me engano no livro, falando que isso aí é assim, são ideias para você incorporar na sua campanha. Se você quiser cagar pra isso e fazer outra coisa, que faça, entendeu? Eu acho, assim, coisas muito básicas, cara. Pelo menos pelas ideias que eles deram aí, que nem, porra, mexer com bomba atômica, mago mexer com bomba atômica, eu já acho meio sinistro, sabe? mas levando em conta que aqueles magos são os magos que a gente falou, né? Talvez. É né? verdade, Seja- talvez, exatamente. Mas eu concordo com você, na verdade, eu nem diria por aí não, Thiago. Eu diria o seguinte, isso reforça bastante o que a gente falou no programa, sobre cada cenário é um diferente, né? Porque imagina tudo acontecendo no mesmo tempo. Do mesmo mundo, É quase uma coisa meio Monty Python, quase, Exato. né? Se pensar isso, né? É. Então, realmente... Não daria pra ser tudo no mesmo ambiente, né, cara? Foda. Seria até um pouco engraçado, né? Então, Deixa eu ler o comentário do Márcio Moreira. Olá a todos, tenho 35 anos, escrevo do Rio de Janeiro, sou arquiteto e podcaster. Excelente cast, jogo RPG há quase 20 anos e quase sempre as aventuras se passam no universo do World of Darkness. E por isso vim aqui fazer algumas colocações quanto aos mais injustiçados nesses episódios, a saber, lobisomens e magos. Não vou falar nada no universo rebutado, que na minha opinião tem até um bom sistema, mas péssima ambientação para todos os cenários. Você já discorda, né? Já acha que Discordo. o Changeling... Nossa, cara, discordo demais, assim. Mas, assim, foi o que eu falei, assim. Eu acho que realmente o Changeling ficou muito melhor. Muito melhor, assim. Eu acho que a outra cara. E eu gostei bastante do Vampire. E o Werewolf ficou infinitamente melhor. Mas vamos continuando. Ele continua aqui. O Werewolf é um RPG extremamente político e jamais galhofa, como foi dito. Na verdade, foi eu que falei esse negócio de galhofa. Eu acho que eu usei o termo errado, a galera se assustou, né? O que eu quis dizer com isso? Na verdade, galhofa parece que é uma coisa meio zoada e tal. Na verdade, o que eu quis dizer, eu vou substituir esse termo aí pra ficar mais simples de entender. Não é galhofa, eu quis dizer mistureba. E essa mistureba não é necessariamente uma coisa ruim. Quer dizer, por exemplo, por que o nosso querido Shimue gostava tanto do Werewolf? Até não falei isso no programa, mas é óbvio, porque ele é muito fã de histórias em quadrinhos da Marvel, DC e tal. Se você pegar a Marvel e a DC, eu vou pegar a Marvel, por exemplo, é qualquer dos dois. É uma mistureba absurda, né? Você tem alienígena, você tem deuses, e porque esse negócio de Thor é coisa do filme, porque na verdade eles são deuses mesmo, segundo os universos. Tem anjos, tem mutantes, você tem robôs, você tem, sabe? Então, quer dizer, é uma mistureba, é escroto não, é maneiro. Então, o que eu quis dizer, quando eu falei em galhofa, não é que é mistureba. Que é uma coisa escrota, que eu falei que é uma mistureba, isso eu quis dizer. Não, Esclarecido isso? Só mais uma coisa pro Márcio, que ele coloca, o Werewolf é um RPG extremamente político e jamais galhofa. Assim, extremamente político, ele pode até ter sua política, mas não é o foco. Isso não é mesmo, não. Isso até eles falam que é uma coisa mais... Exato. Se você ler o livro básico lá, você vai perceber que a política não é o foco do cenário. Como é no Vampire. Aí vamos lá, continuando. O cenário é pautado em tradições antigas e em criaturas divididas entre este mundo e o espiritual. Ao contrário do que vocês disseram, os Garus pouco se importam com a humanidade, pois eles já eram, nas edições antigas, tidos como os porteiros do mundo espiritual e guardiões de Gaia. Vocês esqueceram de falar da analogia deles com os índios e povos nativos por todo o mundo. Tribos extintas, totens animais, etc. Isso faz um contraponto com o vampiro, que é
é um ser da cidade, enquanto que o lobisomem é um ser mais rural. Eles são selvagens sim, também entram em frenesi. E uma das aventuras mais divertidas que já participei foi ambientada no cenário de Velho Oeste, conhecido como Wild West. Então, olha lá, de novo ele tá comentando um bagulho que não é que eu discordo, mas assim, tudo bem, tem realmente essa parte toda de totem, eles são realmente mais rurais, mais selvagens, mas o frenesi, só vou colocar para não destacar uma palavra que ele colocou, e também entram em frenesi, ou seja, eles são tão selvagens quanto o Vampire, o que não deveria ser, né, cara? Assim, se você reconhece, se você vê um filme de vampiro, vê um de lobisomem, você vai fatalmente achar o lobisomem muito mais selvagem. Né? É outra. Verdade. Aí vamos lá. Ele comentou aqui do Wild West. É muito legal mesmo, viu, cara? Sim, eu não cheguei a jogar, eu cheguei a dar uma lida rápida no livro, uma passagem de olho, nem li inteiro, mas eu achei a ideia interessante de colocar eles, até porque os índios são mais atuantes na época, o caraco. Ele continua aqui. Quanto ao Mago, a Ascensão, meu cenário preferido, que mais mestro e o que mais foi injustiçado nesse cast. Um pouquinho, né? Tenho algo que o resume bem. Enquanto o vampiro é uma luta por sobrevivência e Wraith uma luta contra o esquecimento, o Mago é uma luta de crenças. E cada facção acredita que a sua crença é a única verdade capaz de levar a raça humana à ascensão. O nome Mago é herdado de um passado mítico onde qualquer feito, até mesmo científico, que mudasse a realidade de algum modo, poderia ser considerado mágico. Para que esse cenário não se transforme apenas em Matrix ou Supers, é que foram implementados os conceitos de paradigma e foco, junto com as amplitudes das esferas, características que vocês não explicaram, faz com que o Mago se torne uma plataforma aberta para jogar com o que você quiser. Não, é o seguinte, cara, deixa eu te dizer o seguinte, eu até, não, como eu falei, não é que o cenário seja ruim, nem eu acho ruim, não. O que eu digo é o seguinte, ele foi o terceiro livro lançado, né? Sim. Então, antes, a preparação que a gente tinha do Mago era uma coisa que não tem nada a ver com o Mago que foi lançado depois. A preparação que a gente tinha era os Tremere, por exemplo, que realmente vieram dos magos e faziam coisas totalmente diferentes, como, por exemplo, rituais. Agora, uma coisa que eu acho é o seguinte, não acho que o cenário seja ruim, mas o que eu acho que ficou destoante foi isso. Porque que eu tenho impressão, isso é um feeling que eu tenho, que eles começaram a fazer os livros, e aí eles começaram a ter as obrigações de fazer, cada vez, personagens mais poderosos, entende, Thiago? Uhum. Então, assim, por exemplo, vampiro, beleza. Aí, se o lobisomem fosse mais fraco que o vampiro, ninguém ia comprar. Ia falar, porra, que merda, que palha. Eu sei porque eu tinha grupos que tinham essa mentalidade. E aí, quando os caras foram fazer um mago, eles viagem minha, mas é o feeling que eu tenho, tá? Quando eles foram fazer um mago, eles se depararam com essa coisa. Porra, vamos fazer um ser humano que faz rituais. Quem é que vai querer fazer isso? Ninguém. Então a gente tem que fazer. Tanto é que foi assim direto, cara. Múmia também é assim, por exemplo. Tem que ser a múmia mais poderosa de tudo. Aí o vampiro, não sei o que. Aí pra combater, eles lançam o problema de vampiro, que você joga com um vampiro. Entendeu? Isso que virou uma bola de neve, isso no mundo das trevas. Então, o que eu tô falando pro Márcio é o seguinte: não é que eu não gosto de cenário, acho maneiro e tudo mais. Mas ele veio destoando de tudo que vinha sendo apresentado. Daí que foi o nosso choque ao ver o. Não, e assim. E por mais que ele tenha falado aqui, não, que o mago herda um passado mítico onde qualquer feito pode ser considerado magia, o cara tá. Cara, tudo bem, na boa. Agora, na prática, tu olha pra um mago do World of Darkness, você vê um cara com superpoder, ponto. É o que parece. Pô, tudo bem, pode falar, tem um foco, tem o paradigma, realmente tem. Mas foda-se, no final das contas, você é um cara com superpoder, que usa a esfera pra mudar a realidade. Você é Matrix. Continuando aqui, essa abertura de criatividade se reflete até mesmo nas esferas. Enquanto uma disciplina de vampiro, como metamorfose, lhe diz exatamente criar garras, com Esfera Vida nível 2, diz apenas pequenas alterações no próprio padrão. Isso significa não só conjurar garras, como se curar, mudar a cor do cabelo, criar guerras, etc. Sim. Eu botei 3 pontinhos aí porque o comentário dele é um pouco maior. Quem quiser ver lá, vai lá nos comentários do post. Né? Sim. Ele explica melhor. Então, assim, foi o que a gente falou. Pra mim, o mago passa a ser um ser poderoso que faz qualquer coisa, exatamente. Ele altera a realidade. Ele é um ser que altera a realidade. Ele não é um mago que a gente, pelo menos que eu esperava, sabe? Aquele mago ritualístico, que pesquisava, tinha tomos de livros. Então, mais uma vez do que você esperava, Thiago, porque era isso que tinha sido colocado nos livros. Como eu falei, o Tremere, ele veio foi o quê? Foi do Soloth, né? Sim. Mas o Tremere era o mago, não era isso? Isso, ele era
era o mago. Até que no Ars Mágica tem lá os Tremers, da Order of Arms. O Tremer não era Sorcerer, o Tremer era Mage. Exato. E o que ele passou pros Tremer foram os rituais, é aí que eu tô falando, entendeu? Esse que é o ruído que rolou, né? Exatamente. Ele continua aqui, ó. No mais, me perdoem se me alonguei, mas precisava falar do quanto eu lamento pela maioria dos jogadores não entenderem e por isso não aproveitarem desse universo genial, que deveria ser visto não pela ótica do místico, mas sim pela ótica do metafísico, que é muito mais amplo. Magos são os guias da humanidade. Essa é a raça dele, os humanos como deveriam ser. Estou à disposição se um dia quiserem alguém para mestrar ou até jogar. Não custa nada eu me convidar, né? Vai que cola. Seria uma honra e um privilégio jogar com vocês. E quem sabe, mudar a má impressão que ficou desse cenário ultra fantástico. É só marcar a hora e o lugar. Então, cara, volta a te falar aqui, ó. Que ele fala que não deveria ser visto pela ótica do místico. Pois é o que é, né? Mago tem que ser visto pela ótica do místico, cara. Porque é místico. Mas ele falou perfeitamente. Fizeram uma coisa metafísica. Então fizeram outra coisa. Não fizeram um mago. Não é uma questão de você, como eu falei, de a gente achar que é ruim. Assim, é uma questão de a gente gostar ou não. A gente gosta mais da parada mística, que era o que a gente queria. Exato. Mas realmente, você tem toda a razão. Se você for considerar pela ótica metafísica, perfeito. Exatamente. Sinceramente, cara, assim, eu não desgosto completamente do mago. Eu acho legal, até. Eu só não acho que é mago. Pra mim é outra coisa. É exatamente isso. Foi perfeita, essa colocação é perfeita. É um negócio muito mais metafísico do que místico. Beleza, vamos para o próximo. Player One, o nome do cara. Legal. Sabe qual é o nome verdadeiro dele? Diz o seguinte: meus amigos, vocês são lindos. Aqui. É sempre muito bom ouvir uma boa conversa que analisa RPG não só como jogo de diversão, mas como uma expressão criativa. Seria interessante ouvir um podcast de vocês sobre o jogar, de fato. Quais os estilos de se mestrar e de ser jogador, assim como dicas para a criação de aventuras e suas próprias histórias de jogo. Um grande abraço a todos. Lá no blog, Thiago, eu tenho lá um artigo que eu falo sobre isso. E a gente fez vários nerdcasts, inclusive, sobre o assunto, né? Sim. A gente pode fazer também aqui, a gente quer fazer, né? Seria bacana, mas material que não falta desse... eu acho legal assim, a ideia dele falar de estilos de jogos e tal. Eu acho que pode ser uma coisa realmente interessante. A gente teria que pautar isso muito bem, né, Dudu? Pra também não ficar um papo muito jogado, muito aberto. Então, e também não repetir muito o Nerdcast, porque lá no Nerdcast a gente falou sobre, mas teve um que a gente falou sobre tipos de players, que era o Overpower e tudo mais. Sim. A gente falou só sobre mestres. Então, tem bastante coisa interessante aí. Então é isso, cara. Vamos lá, vamos pegar o nosso trem. É isso? Bora! Trem Banso. Tá tocando aí a locomotiva, Thiago. Vamos pegar e vamos voltar pros anos 20. Vamos lá, então, vamos começando, cara. Vamos falar sobre o Dalton Abbey, né, cara? Que é isso? Que é isso? Que né? Que série é essa, cara? Porra é essa? Quem pode falar aí? Quem pode descrever essa série? Thiago, qual a impressão que você teve dessa série aí? Como é que você conheceu a série? Fui eu que te recomendei? Na verdade, foi tu que me recomendou. Ih, cara. A minha noiva já tinha falado, porque claro. Não, e ela é assim, apaixonada por Inglaterra, ainda mais nessa época, entendeu? A série se passa começo do século passado, né? Do 1914, é isso? 1912, né? Isso. Assim, ela adora essa época. Ela tinha me falado, eu não tinha dado muito crédito, pai. O Eduardo me recomendou, falando ainda num possível Desconstruindo, que está agora sendo gravado. Né? Se a galera for ver alguns programas anteriores, vai ter uma hora que eu falo, se você no feedback eu falo, tá vendo já o Dalton Abbey? Exatamente. E assim, cara, eu vi o primeiro episódio e vou te falar que eu fui meio resistente, cara. Tem até um amigo meu que falou também, que viu o primeiro episódio, ele falou, porra, fofoquinha de criado, e o caralho, puta coisa de mulher, cacete. E parou de ver, não viu mais. Mas ele viu só o primeiro? Só o primeiro. Ele viu só o primeiro e parou? Pô, mas tem uma parada, realmente começa, se você pegar o seriado e não souber do que se trata e assistir, você vai ter a impressão que fica naquele complô de empregado falando mal do patrão e tal. Mas tem um acontecimento que logo no primeiro episódio... Primeira cena, né, cara? Que é na primeira cena do Titanic, quando ele recebe... Cena, eu achei isso genial. Foi ali que a série, por incrível que pareça, foi ali que a série me prendeu. O Eduardo já tinha aconselhado, uma galera já tinha assistido assim, falou, é bacana e tal. Tem um pessoal que não via e dizia que era série de mulherzinha, entre aspas, mas eu resolvi assistir e eu fiquei mega viciado junto com a Thaís, a minha esposa. A gente assistiu até a 4ª temporada e estamos esperando pra ver a 5ª. Então, mas eu, na verdade, assim, eu vi o primeiro episódio, realmente o piloto lá, achei muito lento, sabe? Aquela coisa assim, as coisas acontecem muito
muito devagar, cara. É meio o cinema europeu, tal, tem muito esse ritmo mais... Meio Jane Austen também. Exato. Tem um ritmo bem lento. Mas, cara, depois que tu se apega aos personagens, que eu acho que a grande riqueza da série tá nos personagens, né, cara? Ah, sim. E, puta, aí quando tu se apega, fudeu. Aí tu não para mais. Só complementando o que você está falando, já que você tem toda a razão, você estava vendo uma entrevista com o Julian Fellowes, que fala, será que é o produtor aí, / escritor, / tudo da série. Ele estava dizendo que uma das coisas que ele tentou fazer foi trabalhar, encontrar um grupo, um staff de atores certos, né, um casting de atores certos, poder trabalhar esses atores. E a ideia dele é uma ideia que depois que eu ouvi ele falando isso, eu prestei atenção. E a série tem muito essa coisa da câmera tá parada no lugar e fica observando os personagens caminhando na cozinha, pra lá e pra cá e tudo mais. E a ideia deles é que ele pudesse pegar, por exemplo, tá com a câmera e pegar qualquer um daqueles caras. Qualquer um. Desde o Conde Granton lá, que é o dono da parada, até a assistente de cozinha, que é a Daisy, você poderia seguir a câmera com aqueles personagens e a história seria maravilhosa. Então todos os personagens, obviamente, apoiados aí pelos atores que são fenomenais, dão essa característica à série. Certo? Leonel, o que você tem a falar, já que você tá caladinho aí, já que já começou falando, como é que foi o teu contato aí com o Dalton Webb? E antes da gente falar um pouquinho mais sobre a série, da sinopse. Na verdade, eu conheci a série porque muita gente tava falando na internet, blogs que eu acompanhava, artistas que eu curto, assim, pessoal que eu sigo no Twitter, muita gente falando do Dalton Webb. Eu não sabia, não fazia a menor ideia do que era. Fazia uma vaga ideia que era um negócio assim, sobre ingleses aristocráticos e só. E daí eu baixei o primeiro episódio pra ver qual que era. E a série já me cativou de cara, assim. Eu gostei muito, assim, daquele ambiente dos personagens vivendo num microcosmo, aquelas pequenos rituais que eles têm que fazer, a maneira como falam, extremamente específica. Eu achei uma coisa muito cativante assim, nos personagens logo do início. Me parecia que dava pra tu ver que tinha uma profundidade ali. Dava pra ver que não era um negócio jogado, sabe? E sabe, como eu percebi isso também, óbvio, no primeiro episódio, mas tiveram umas cenas que me chamaram a atenção que eu acho que caracteriza bem o seriado, né? Uma foi um comentário quando uma das empregadas está botando lenha dentro da lareira e uma outra falar, daqui a pouco isso vai ser substituído por eletricidade. E a empregada, a que tá botando lenha na lareira, fica super assustada com a possibilidade de você mudar, né, o fato de aquecer uma casa de um jeito e passar a ser aquecido do outro jeito. E uma segunda coisa foi quando um dos empregados está passando o jornal do Lorde. Passando o jornal com ferro de passar. Com ferro, passando literalmente. Ali eu vi, cara, eles se preocupam, assim, muito com os pequenos detalhes para fazer você realmente entrar dentro daquele microcosmo, daquele universo, como você falou, Leonel. Realmente a série, ela é excelente. Pra mim, a cena que me cativou de definitivo não foi no primeiro episódio, foi um pouco mais à frente, que é quando o Matthew, né, que é o personagem que a gente vai falar mais pra frente, ele tá falando com o mordomo dele, e ele não se acostumou ainda com a ideia de ter um mordomo, e ele diz assim, isso é uma profissão meio boba, né, pra um homem crescido ter. Foda, e o mordomo o cara fica super arrasado, cara. Daí tu vê que aquilo é a vida dele. Esses rituais, coisa e tal, são a vida dessas pessoas. Eu achei aquilo genial, assim, foi o momento que me cativou de verdade. Antes da gente seguir aqui, a gente pode começar a falar um pouco pra quem não conhece a série, né? A galera que não viu, muitas pessoas podem estar escutando aqui e ainda não viram a série, não sabe conhecem. Do que se trata. Vamos falar um pouquinho da sinopse da série. Primeira coisa que eu acho que é legal falar, é uma coisa que agora me dando meu depoimento também, emendando um pouquinho aí com a sinopse, né? É que, como a galera falou aí, é uma série que se passa na Inglaterra, né? Uma propriedade rural, chamada Dalton Webb, uma espécie de um palacete. E nessa propriedade você tem lá os senhores, né? Os lords e tal, né? Que já tem os títulos de nobreza e tudo mais. E a galera, né? Do baixo escalão, né? A galera que fica de baixo, na cozinha e tudo mais, às vezes nem sobe para os níveis superiores, e é uma série que se passa aí numa época muito importante da nossa história, que foi o início do século XX. Sim. Uma coisa que eu acho bacana aí, eu e o Andrés, a gente sempre fala aí do Mask of Red Death, né, que é o jogo de 1990 e tal, que a gente até pode fazer um episódio sobre isso
contexto histórico, ô Thiago, para falar um pouco da era vitoriana, né? Sim. Começou a ter várias mudanças na era vitoriana e tal, onde a sociedade inglesa teve o período industrial e tudo mais. E aí o que acontece? A gente tinha a era vitoriana, onde a sociedade inglesa, muito estruturada, a sociedade inglesa ela ficou até bastante ritualizada, ela já era bastante ritualizada e tal. E aí o que aconteceu? A gente tem aí o início do século XX que veio começar a trazer várias mudanças, invenções e tanto de pensamentos, como coisas como o telefone, como o gramofone, como os carros, como tudo mais, o telégrafo, né? Então essas mudanças começaram a bater aí, chegar no campo, quando começa a série, que é no início do século XX, 1912, né? E essa, como a gente vai ver mais pra frente, a sociedade ela realmente se transforma completamente após a Primeira Guerra Mundial, que a gente fala muito da Segunda Guerra Mundial, né, que foi importante e tal, mas a Primeira Guerra Mundial, para a Europa, teve um impacto social muito maior. Muito grande, Transformou tudo. Então, a gente está começando a série em 1912, que é um pouquinho antes de começar a Primeira Guerra Mundial, um pouquinho antes a sociedade estava se transformando. Então, o que mais me cativou na série foi a transformação, foi essa mudança que você vê ao longo, e os caras fazem questão de mostrar isso. Já começa a série, né, sendo mandado um telégrafo, né, que é uma coisa que já não tinha, antigamente, não tinha antes, né, o telégrafo foi sendo enviado e tal. Então, isso é uma coisa que talvez seja a principal coisa que me cativou, né, foi essa mudança. E aí, finalmente a série começa, né, e qual é o grande mote da série? Você tem um grande acontecimento que foi famoso pro mundo inteiro, que todo mundo conhece, que foi o Titanic. O Titanic afundou. E como é que isso vai respingar Dalton? Vai respingar da seguinte forma: dois dos parentes, né, do Conde de Grantham, lá, que é o Robert Crowley, que é o dono, lá, o conde lá da Lordship, da propriedade, dois dos parentes próximos a ele morrem no naufrágio do Titanic, que foi 14 de abril, acho. 14 de abril? Foi isso? É 14 ou é 12 de abril, alguma coisa assim. E aí você tem esse naufrágio, o que acontece que é interessantíssimo aí? A propriedade fica sem herdeiro, né? Então isso também é um mote muito interessante, que é usado também em outras séries, outras coisas, outros livros, que é que a gente vai encontrar o herdeiro para a propriedade. E aí o conde tem 3 filhas. E aí o que você poderia pensar? Porra, a propriedade vai para a filha mais velha, sem problema nenhum. Só que aí que vai a diferença, né? Porque uma coisa que o produtor também, ele falou, que uma coisa que fascina muito no Downton Abbey é o fato de que é uma sociedade que existiu há, sei lá, 100 anos e, no entanto, é uma sociedade completamente alienígena para os nossos padrões. Então, ele simplesmente não podia, a filha mais velha não podia herdar a propriedade, porque ela, na verdade, não pode herdar o título de nobreza. Ela é uma condessa se ela casar com um conde. E a propriedade tá ligada ao título de nobreza. Então, ela simplesmente, eles ficam sem ter um herdeiro. E aí começa, né, o plot da série, que é para os lordships, para os condes e tal, pra galera do andar de cima, vamos dizer assim, é encontrar um herdeiro, portanto, até alguém que possa casar com a Lady Mary, que é a mais velha, e no andar de baixo, né, é a chegada de um novo empregado, que é o Mr. Bates, que é outro personagem que eu adoro pra caramba, já vou falar mais dele. Também. Ele tentando ingressar, ele é um cara que foi companheiro do conde lá na Guerra dos Boyers, não é isso? Guerra dos Boyers, sei lá? Só que ele foi ferido, então ele tem um problema na perna, e aí começa... E aí tem outro personagem na série, que é um pajem, né? Que é o lugar dele, que é de valet, né? Que é o valet, é o assistente pessoal do conde. Então aí começa toda uma intriga de empregados para que o Mr. Bates seja não pegue o emprego, e lá em cima para que a filha mais velha saber quem é que vai ser o herdeiro de Downton Abbey. Então é plot muito maneiro, e como é que esses dois universos tão diferentes vão se encaixar. E legal, porque você tem, como você falou, né, Dudu, o plot principal, que é quem vai ser o herdeiro de Downton, né, quem é que vai assumir, e você tem o plot do pessoal da cozinha, do pessoal da limpeza, dos empregados. Então você fica toda hora entrando no universo dos empregados, depois no universo do conde, e essa dinâmica, em determinados momentos, elas se unem e criam um grande plot que depois se desfaz em outros menores. Eu acho que esse é o barato da série, é justamente a forma como eles conseguem costurar uma história na outra. No Titanic morrem esses parentes próximos do Lord Grantham, e não só eles são parentes, como um deles era prometido para Lady Mary. Exato. Então, era bem aquela coisa aristocrática. Ela ia casar com um primo. E ela nem gostava dele muito, né? Eles se conheciam mais ou menos, né? Se conheciam de criança, uma coisa assim. Então, era um primo, ou seja, era parente, e além de tudo, era o noivo dela.
Então é um mundo completamente fechado em si mesmo, né? E naquela época era muito comum, quer dizer, o casamento, a aristocracia não casava por amor, não. Casava para manter os títulos, casava para agregar dinheiro, riquezas, terras. Então, assim, isso já de cara pra gente, né, pro espectador, e vocês vão ver na série mais pra frente, existem uns questionamentos em relação a isso com outros personagens, isso já causa uma estranheza, né, de você ver que o casamento era puramente para unir títulos e não perder identidade de terras e riqueza. Sim, e o próprio Lord Grantham, ele casou por interesse, né? Depois a gente vê isso. Exatamente. E as filhas dele acham estranho que hoje em dia ele ame a esposa. É um casal bem legal, né? Elas falam assim, mas por que vocês não dormem separados? Dormir separado é o certo, por que vocês dormem juntos? Não sei. É muito alienígena mesmo, né, esse universo. Só pra falar melhor aí, nada que a gente tá falando que é spoiler, tá, gente? O Lord Grantham, né, então mais uma vez aí, né, durante a Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial na Inglaterra, os nobres perderam muito dinheiro pros burgueses. Os burgueses começaram a ter a grana. Essa não é a primeira vez que Dalton, como é uma propriedade rural, tá ameaçada. Em outros períodos anteriores, eles precisavam de dinheiro, não tinham mais dinheiro pra manter a propriedade, talvez tivesse que vender. É um período que não aparece na série. Então, o Lord Grantham, que hoje tem lá seus 50, 60 anos, ele casou com a Cora, né, que a Cora é uma americana, filha de um industrial, né? Sim. E aí, nesse casamento, tava dizendo que ela ia ganhar uma vultosa mesada aí, que essa mesada ia ajudar a salvar, né, a propriedade. Então eles se casaram tal, e eles se apaixonaram mais ou menos um ano depois de se casarem, né? Casaram por interesse, não por amor. Por interesse das duas partes, né? Das duas partes. Com um acordo, né? Sim, claro. Até porque ela ganha o título. Né? Sabe quem ia fazer o papel da Cora, a princípio? A mulher que fez Arquivo X, qual é o nome dela? Scully? A Gillian Anderson. Gillian Anderson. Ela foi escolhida a princípio para fazer o papel da Cora. E o Mulder ia ser o mordomo. Pô, nesse bloco, vamos falar um pouco sobre a parte técnica do Downton Abbey. Tem um criador, né, cara, que é o cabeça da coisa, que é o Julian Fellowes. Eu só separei pra falar um pouquinho aqui isso aí, Thiago, porque é legal, a gente, hoje em dia nas séries, elas estão tendo essa figura, né, de um produtor / roteirista / sei lá, escritor / qualquer outra coisa, que é como se fosse o Big Brother, né, o grande irmão, aquele... Sim. O ícone, né? E pra ser um cara que vai ter... Por que isso aí também é importante? Isso a gente tem visto aí também no True Detective, temos visto isso aí também no Mad Men, que é o Matthew Weiner, que se não me engano que se fala isso, o Nick Pizzolato, que é o True Detective. Tem no Sons of Anarchy, também tem que é o Kurt Sutter, que é o criador, idealizador, até personagem também. Exato. Porque esse modelo tem dado certo, né? É só legal destacar isso, e aí no caso do Dalton Abbey, o Julian Fellowes, porque o que acontece geralmente é assim, é interessante falar um pouquinho de série e pensar um pouco nos erros que tiveram passado, né? Uma série que é icônica aí, que acho que foi uma série que fez mais sucesso antes, mesmo do Lost, foi o Twin Peaks. Não sei se vocês já viram o Twin Peaks e tal. Vai voltar, hein? Twin Peaks é uma série que foi muito bem sucedida no início e depois ela começou a desandar. Ela desandou por quê? Porque David Lynch saiu fora, é verdade, mas o que aconteceu é que os roteiristas e o próprio diretor, eles ficaram na mão dos produtores, né? Então os produtores, o próprio canal de televisão, ele observava isso aí é prejudicialíssimo a qualquer coisa, não há roteiro que resiste. Mas olha só, mas isso é o normal, tá? Sim, mas fica todo mundo na mão dos produtores, no final das contas. Mas aí que tá. Quando você tem uma figura, né, como por exemplo, um idealizador, ele também é produtor da série. Exatamente, ele entra como produtor, né? Essa que é o lance. Então ele sabe o que ele vai fazer, porque voltando segura a rédea, né? O que aconteceu com o Twin Peaks era o seguinte, é interessante pra quem não sabe pensar nisso. Os caras viam os índices de audiência e falaram, mas no minutos 3 do episódio 5 teve um pico de audiência. Aí foi o policial lá que fez uma burrada, fez uma besteira, tropeçou. Aí o cara chegava pro roteirista e falava assim, agora queremos mais o policial fazendo bobagens. E aí, cara, o roteirista tinha que fazer e aí... Encaixar isso, né, cara? Cagava tudo. É lógico. Então hoje, o que tá se observando aí, a gente já comentou no episódio do Cthulhu sobre True Detective, é essa coisa do cara, eu sou o dono da parada, entendeu? Vou fazer e se ficar bom... Confia em mim, né, mano? E se não ficar, eu também vou ser responsabilizado. Sim. Né? Então Então eu só queria falar um pouco aí do Julian Fellowes, que é um cara que, ele é britânico, ele nasceu no Cairo, ele é filho de diplomata. Então ele teve a oportunidade também de viver um pouco essa, claro,
né? Não foi no 1912, mas de conviver com, não vou dizer aristocracia, mas diplomatas, com pessoas do cinema, com pessoas influentes e tal, que tinha aquele clima todo na casa dele e tudo mais, então ele se inspirou, depois ele foi trabalhar como roteirista, ele já atuou trabalhou como ator aí, até no 007, num dos 007, não lembro qual foi, trabalhou como ator no Jovem Indiana Jones e tal, e aí, depois que teve, não sei se vocês viram um filme, eu vi há muitos anos atrás, então não lembro muito bem, chamado Gosford Park. Não vi. Esse filme, cara. É um filme que foi Oscar de roteiro, né? Não sei se foi roteiro original, se eu não me engano. Foi roteiro original. Em 2001, na verdade o filme de 2001, acho que foi 2002, esse acho que foi, e ele que foi baseado numa história do Julian Fellows. Então, o produtor falou com o Julian Fellows e falou assim, a gente quer uma série que tenha, não seja igual, né, ao Gosford Park era o seguinte, era uma propriedade rural também, onde o Lord reunia, né, várias celebridades lá, tem a celebridade e tem os empregados, a criadagem. Então, e para passar uma semana na propriedade dele, onde ocorria um assassinato. E tinha todas essas intrigas e tudo mais. Então, eu quero uma série que tem essa atmosfera. E aí, finalmente, o Julian Fellows criou aí o nosso querido Downton Abbey, né? Que foi diferente. É uma série que, assim, não é uma série de suspense, nem de mistério, nem de nada, mas que tem esse clima, vamos dizer assim, né? O legal da série, né, cara, que eu acho que eu curto muito, que é uma série de personagem, né? Isso. E, assim, a preocupação dele, claro que, assim, eu acho que o grande plot da série são as mudanças, né, cara? Como o mundo tá mudando. E você vai sentindo isso conforme vão passando as temporadas e os episódios. E, e como isso é difícil pra algumas pessoas. Mas a riqueza da série, pra mim, tá nos personagens, cara. Tem muito personagem foda, assim. Um personagem, assim, que, é um alívio cômico da série, que eu acho demais, é a Condessa, cara. Sim, Meg Smith. É muito boa, cara. Meg Smith, ela é muito boa. Viu? Cara, ela incorpora... É a mãe viúva, é a mãe do Conde, não é isso? Isso. Tem uns 70 anos, mais ou menos. É a viúva, né, e a mãe do Conde, que enfim, né, é Meg Smith. É isso. E ela incorpora o humor inglês, né, cara? É muito sarcástica, assim, das pontadinhas. Cara, é uma personagem foda, assim. E ela é um puta resistente às mudanças, né? Que é porque ela é mais velha. Ela é o link ao passado, né? Ela é o link direto à Inglaterra aristocrática, né? É vitoriana, né? Vitoriana. Com certeza. Ela viveu a era vitoriana, não, cara. E ao mesmo tempo, ela é um personagem de uma sabedoria muito profunda também. Você vê isso em alguns episódios, que você acha que ela vai reagir de uma forma e ela acaba... Se surpreende, né, cara? Se surpreende, sabe? Realmente é um dos personagens mais bacanas que tem. E assim, fala de personagem, cara, tem muito personagem foda, né, cara? Assim, para pensar, o próprio Carlson lá, o mordomo, que é outro também super resistente, e mas tem um coração enorme, sabe? Ele quer ser durão tal, e às vezes ele te surpreende também com alguma coisa que ele faz. É muito legal, cara. Ele é o capitão do navio, né? Sim, nada funciona sem ele. Tem uma cena que ele, acho que na segunda temporada, ele passa mal, né? E aí alguém fala pra ele, não, você tem que descansar, porque a vida não gira em torno de você servir um jantar. Aí ele fica puto e ele fala, a minha gira, pô. É verdade. E aí tem depois, na segunda temporada, também tem uma parada que ele fala, que a segunda temporada, a gente vai falar mais pra frente, também não é spoiler. Quando a gente falar em spoiler, aí vocês podem ficar tranquilos que a gente vai avisar. Se passa durante a Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial começa, e aí muitos dos pajens, né, que são mais novos, pajem, pra quem não sabe, também tem gente que chama de lacaio, né? Seria o cara que serve a mesa, né? O que faz serviço, né? O menor posto, né? Sim. E aí eles todos foram convocados pra guerra, então Dalton fica sem gente, né? Ele tem que fazer uma porrada de coisa e tal, não sei o quê. Aí alguém fala alguma coisa, fala, mas como é que o nego fala? Mas essa é guerra, né? A guerra não... Ele falou, não, a gente tem que mostrar pros alemães que a gente consegue manter nosso padrão. Mesmo na guerra, entendeu? É assim que a gente vai... Isso é legal, né, cara? Isso é bem o pensamento inglês, né? Isso é bem o espírito inglês. Apesar de tudo, apesar de todas as intempéries, continue fazendo o que você está fazendo. Isso fica bem simbolizado com aquele pôster Keep Calm and Carry On. Que se não me falha a memória, se não me engano, esse material foi descoberto num depósito e foi preparado para caso a Alemanha tivesse invadido a Inglaterra, para a população não entrar em desespero, continuar fazendo os seus deveres
que as coisas iriam se resolver. E você vê isso muito bem no Carson, você vê isso muito bem nos personagens mais antigos, né? Na governanta, nele, na baronesa lá, na mãe do Lorde. Fala, o mordomo, ele é mais tradicional que o senhor. Sim, né? sim. E outra coisa legal de falar, já que tá falando do personagem, Thiago, puxar outro aqui, cara, pra falar do Conde de Grantham, né, que é o Robert Crowley, né, que é o Conde lá. Mas o que eu acho legal do personagem, essa ideia de que ele tem muito incrustada na mente dele, a ideia do papel do nobre, né, é uma coisa que na Idade Média deveria ter, mas, sabe, a gente tem aquela ideia dos nobres na Idade Média sacaneando os servos e tudo mais, mas nessa era vitoriana e daí pra frente, né, os gentlemen, né, o nobre, né, ele tem um dever, ele não é só servido pelo povo, ele tem um dever de proteger o povo. Eu tava fazendo uma pesquisa histórica para gravar esse programa e vi que eu não sei quantos por cento, mas uma porcentagem enorme da população durante a era vitoriana, nessa época aí, da classe baixa, ou trabalhava nas indústrias ou trabalhava como empregados domésticos, né? Então, o senhor ele precisava ter empregados específicos para passar não sei o que, para limpar o vinho, não sei o que, porque era função de um conde prover a população, né? Então isso é muito interessante na hora que ele é colocado para ter decisões de quem vai mandado embora, quem não é, ele precisa ser justo, né? Então isso que eu acho bacana, ele incorpora aí realmente essa coisa do nobre, né, cara? Uma coisa que eu acho legal é que, claro, a gente vê, assim, esses personagens, a gente pensa, pô, ia ser foda ser dos nobres, ia ser foda ser um conde, uma coisa assim. Só que tu vê, é bem como tu falou, Dudu, eles também não são exatamente livres. Todos eles, tanto nobres quanto servos, eles desempenham papéis extremamente codificados e eles têm o seu dever a cumprir. Então tu vê, assim, o próprio Lord Grantham, ele fala isso várias vezes ao longo da série, que ele dedicou a vida dele para preservar aquela casa. Sim. Ele não tem sonhos dele, não tem uma vida fora daquilo. A vida dele foi decidida antes dele nascer, que era preservar aquela casa, e é isso. A gente se pergunta o que um Lorde faz, né? Assim, em Dalton, você entende isso. O que ele faz? Ele administra a propriedade, cara. Ele controla a vida de muitos, né? E no caso dele, não só da casa, como também da vila, das fazendas que estão ali em volta, né? Daquela propriedade. E até a parte dos criados, né, cara? Ele tem que administrar muita gente pra ele administrar. Tu vê que sempre tem uns probleminhas e acaba caindo pra ele, né, cara? Por mais que o Carson resolva o beabá do dia a dia ali, mas sempre que tem um problema maior, cai na mão dele. E as filhas também, né, cara? Porque as filhas dão uma dor de cabeça do caralho pra ele, né? Vamos falar um pouco das filhas. A gente já falou da Cora, né? Já falamos da Cora. E ele tem 3 filhos, não é isso? Isso, sim, a sim. Lady Mary, É a mais velha, que é né? a mais velha, que vai Cara, herdar, deixa eu né? só falar uma parada. Assim, esse casting tá muito bom, cara. Sim. A Lady Mary, a atriz que faz a Lady Mary, ela consegue fazer uma expressão blasé. Tá sempre só tudo uma ponta. merda pra ele. Pra essa mulher. E aí é uma personagem agridoce, né, cara? Tu vê que às vezes ela é uma filha da puta sem tamanho e às vezes ela é heroína, ela salva, ela faz. Então, isso eu acho interessante. Não tem nenhum personagem ali que ele é totalmente bom ou totalmente mal. O próprio antagonista da série, o Thomas lá, volta e meia ele também te surpreende fazendo alguma coisa boa, sabe? Então assim, isso eu acho que a riqueza, foi o que eu falei, a riqueza da série tá nos personagens, cara. O Thomas É uma série que não tem vilões, né, cara? Não Isso tem, eu acho- é surpreendente. Não tem vilões. O próprio antagonista que tu falou, o Thomas, ele é um valete, ou seja, ele é o nível mais baixo de Não, servo. é Pajem, né? Pajem. É o Pajem, né? É o Valet Pajem, é o né? Mr. Bates, né? Isso, não é valete, desculpa, é Pajem. Então, outra que seria um antagonista também a princípio aí é a Lady Edith, né? Que é a filha do meio do Crowley. Eu não acho que seja sim. protagonista, não. Ela fode um fode a pouquinho. vida da Mary, cara. Principalmente na primeira temporada, porra, ela é que liga lá pro... Mas a Mary sacaneia ela também, né? A Mary é Ela filha da filha- puta também, é foda. A Lady Edith, ela é a filha do meio, né? Então ela é o patinho feio, né? Ela é aquela que Literalmente ela é o patinho feio, né? Eles escolheram uma atriz que não fosse muito bonita justamente pra ela ficar em conflito em relação às duas irmãs. E é uma né? personagem que cresce bastante no Cresce, correr da cresce. série, né, cara? E é uma atriz ótima que também faz Também. aquela cara assim de que eu não sei o que tá acontecendo, assim, meio, né? Meio... Só me fodo.
E a mais nova, né? Que é a Sybil. Sybil. Ela é a mais novinha e tal. E é a mais bonitinha também. E é que incorpora a nova mentalidade, né? A forma de pensar da nova era vem através dela, das atitudes dela. E como ela é mais nova, a galera a princípio não leva muito a sério. Muito a sério, né? Ah, mas ela quer lutar pelo direito das mulheres e tal. Pô, deixa ela fazer o que ela quer, tem 15 anos. Ela quer trabalhar, deixa ela trabalhar, pô. Deixa ela fazer. E aí ela vai crescendo, ela mostrando que não é bem assim e tudo mais. Então, realmente. É interessante, ela não se conforma com a vida da nobreza, né, cara? Que assim, que não tem meio sentido. E ela não consegue abraçar aquilo pra vida dela. A Lady Ship, ela não faz absolutamente nada o dia inteiro. Ela fica... É a Cora. Ela fica na propriedade, tipo, ali, arrumando jantares, organizando café da manhã. E a Sybil, ela não quer isso pra vida dela. Ela deixa bem claro, ela não quer esse tipo de... Ela tem a mentalidade do novo século, né? A mulher ir trabalhar e querer conquistar suas vitórias e tal. É bem interessante. Já falamos de quase todos os aristocratas. Vamos falar um pouquinho dos criados. A gente já falou do Thomas aí, que é o... eu só acho é legal falar do Matthew, cara. Porque é um personagem que tem muita força, né, cara? Até o... Cara, o Matthew é muito bom, cara. Então, já que a gente tá falando dos aristocratas, a gente vai descendo, né, Thiago? Exato. Então vamos chegar no Matthew. Fala dele aí, que é classe média, né? Então, ele aparece na série como no final do piloto. No final do piloto, que ele vai ser o pretendente da Mary, né? Na verdade é o seguinte, ele vai ser o herdeiro. Aí, mas eu não me lembro por que ele é o herdeiro. Porque ele é primo ele é o terceiro primo. Primo do terceiro grau. É o último que sobrou. Exato. Só que o interessante, assim, aí, pro Lorde, o ideal é que ele casasse com a Mary, né, cara? Só que os dois não se dão logo de cara, o que é interessante, por quê? Porque ele também é um cara muito pra frente da sua época, ele é advogado, ele é trabalhador, sabe? Ele não quer... Então, ele não é aristocrata, ele apesar de ter o nome Crowley, ele mora em Manchester, se eu não me engano, e é um advogado da classe média, né? Exato. Middle class, você fala, né? E até o primeiro encontro que rola com eles, ele fala, não, eu sei que eu posso administrar e tal, não, mas eu consegui um emprego em Manchester, cara, que emprego? É isso mesmo. Como assim, né, cara? Tu vai trabalhar, caralho. Aí ele fala assim, mas emprego? Mas ele fala, não se preocupa, que no fim de semana eu consigo administrar. Aí a Violet, que é a viúva mais velha que a gente falou, fala, o que é um fim de semana? É isso mesmo. Muito bom, muito bom. São muito bons. E o Matthew, na verdade, assim, esse que é o bacana da série aí, que tem vários elementos, a gente já falou das intrigas, já falou tudo, e também tem a questão, né, amorosa, né, toda a trama afetiva, que ele, a princípio, todo mundo quer que ele case com a Mary, mas a Mary não quer se casar porque ela tem também a código de honra dela, ela só quer se casar com aquela pessoa que ela gosta. E no começo eles não se batem muito bem, e essa parada, cara, esse flerte deles, esse, né, pra lá e pra cá, isso aí o cara leva, 3 temporadas pra frente, né? Muito bom, né, cara? Muito legal, muito legal. Sempre quando tem uma coisa, e aí quando, não vou dar nem spoiler, mas assim, quando finalmente a coisa tá certa, a Lady Mary, não sei se eu quero, puta que pariu! E aí você vê, isso não você não entende aquilo como um truque de roteiro. Aquela é a personagem. Isso que é maneiro. Isso que é maneiro, né? Exato. Porque nessa altura a gente já entende tantos personagens, eles estão tão profundos, que tu realmente não espera outra coisa dela. Tu espera que ela seja meio volúvel, assim, mesmo. Isso mesmo. Ela é assim, é o que eu falo, ela é uma personagem que, cara, tu fica com raiva dela vários episódios. E ao mesmo tempo ela é pra ser a heroína da parada e tal. E ela se mostra uma pessoa valente, né? Isso aí com o passar do tempo tu vai vendo o valor dela também. E tem outra personagem que é interessante, que faz uma dupla com a Condessa, que é a mãe do Matthew, que é a Isabel. A mãe do Matthew, que também é da classe média, morava em Manchester com ele, vem, né? E tem uma opinião muito forte, né, cara? Já é mais velha, mais ou menos, né? Só que ela cabeça aberta pra cacete. Ela foi enfermeira numa das guerras, uma coisa assim, né? O marido era médico também, né? Então ela conhecia bastante. Então foi isso. E ela realmente bate de frente aí com a... Tem aquele episódio em que tem uma competição de flores, né? Quem tem as flores mais bonitas. E aí, a Violet, que é a condessa viúva, ela sempre ganha, porque todo mundo fica meio assim de não dar pra ela o título, né? Claro. Sem graça. E aí, a Isabel
fica pressionando. Fala só, o senhor ali, o jardineiro lá, o que é velhinho, ele tem as rosas mais bonitas que as suas tulipas, sei lá, coisa assim. Não, mas isso é um absurdo, sabe? Isso é absurdo, não sei o quê. Porque é tradicional, né, cara? É tradição ela ganhar. E é isso que é uma coisa legal também de falar pra galera que tá ouvindo, né? Eu acho que a gente poderia até falar mais pra frente, mas acho legal encaixar isso aqui. É a questão de como é que o Julian Fellows trabalha o roteiro e os ganchos, os plots desse seriado. Porque não é querer falar mal de Lost nem nada, mas você tem, por exemplo, algumas outras séries em que você coloca o gancho e deixa ele, só vai se resolver daqui a... Como o Julian Fellows tem muitas ideias, muitos desses ganchos são colocados e resolvidos e fechados no mesmo episódio. Então, cada episódio se torna um filminho. Isso que eu acho foda, né? Começo, meio, fim. E esse episódio das flores, a Violet fica resistentíssima, né? A Meg Smith, né? Aqui, não, acha absurdo e tal, não sei o que. E no final, o cara, ela ganha, né? Os juízes dão o título pra ela, quando ela vai olhar, ela fala assim, quem venceu foi o Mr. Mosley lá, e dá o título pra ele, e aí você acha foda, cara, eu acho foda isso, porque isso é muito legal, cara. Eu sei que a gente não quero falar de nada mitológico não, mas uma das coisas que eu acho que mais emociona no roteiro, e os mitos trabalham muito isso, sem querer também ser prolixo aqui, mas é a transformação, né, cara? Então, tem um personagem que tem uma postura muito dura e depois ele se transforma, né? Então, eu acho muito foda, cara. Então, quando ela resolveu, né, ceder o título, e sem a galera saber, né? Exato. Você fala, porra, então... Aí ela olha pra dar aquela risadinha e falou assim, porra, sabe, tipo... Então, isso que eu acho maneiro, né? Então, eu acho que isso que torna, eu acho a série, pra mim, pelo menos, extremamente emocionante, na minha opinião. Mas é mesmo. E agora, o negócio que eu acho legal de ver, cara, olha como a gente se emociona com uma coisa que aparentemente é trivial, é tipo um concurso de flores, sabe? Exato. Porra, em vez da gente estar falando, sei lá, de Cthulhu, sabe, Anjos da Morte, não sei o que, cara, é um concurso de flores. Não, e o foda, cara, assim, é exatamente isso, mas isso eu acho que é um conjunto de fatores, né, cara? É um roteiro bem escrito, personagens muito bem criados e atores fodas, né, cara? Exatamente. Eu acho o Downton Abbey, eu também acho que faz parte de uma safra de séries que tá tendo agora, que a gente descrevendo, assim, até parece que não tem muita coisa de especial. Mas é o conjunto, cara, os personagens, a profundidade, a atuação, é tudo. Não tem... até o concurso de flores vira uma coisa foda. Recomendo todos os que estão ouvindo, que gostam de escrever, são obrigados a assistir essa série. Porque... Pra aprender a criar personagem, cara. Não, e pra mim é uma série que até quebrou um preconceito de quanto a séries dramáticas, assim, que você tal série dramática, a gente tem uma opinião, a gente quer fantasia, ficção científica e terror e tudo mais, a gente tem essa opinião de que é necessário pra criar tensão, a gente cria um assassinato, cria um plot que vai destruir o mundo e tal, e o Dalton consegue, numa intriga de empregados, cara, te colocar uma tensão num nível épico. Cara, isso pra mim é um troço. Quando eu olhei, cara, mais uma vez, assim, eu concordo com o Leonel aí, que eu também me apaixonei logo no piloto. E uma das coisas aí, puxando, já que a gente continua falando dos personagens, uma das coisas que me fez adorar essa série foi um personagem chamado Mr. Bates. Vamos falar dele? Sim. Entrando na criadagem, né? Entrando na criadagem. Mr. Bates é o melhor personagem, cara. Eu sou muito fã dele. Ele é o paladino, né? Ele é o paladino. Ele é o arquétipo do herói, vamos lá. Arquétipo do herói. Há muito tempo eu não falo isso. Há muito tempo eu não falo isso. Não é? Na verdade, assim, o que eu acho foda do Bates, cara, é que assim, ele é extremamente inteligente, né, cara? Sim. Então, assim, e perceptivo. Tu vê que ele percebe os olhares das pessoas, tu vê que ele já tá sacando tudo que tá acontecendo. Isso já mostra no piloto, né, cara? Que ele entende a casa assim que ele chega. Ele sabe quem que manda, quem é o filho da puta, ele saca isso aí logo de cara. Mr. Bates foi o cara, então, que a gente falou mais anteriormente aí, que é o cara que, no primeiro episódio, eu acho, pra mim, que ele é o herói da série. Pra mim, eu posso estar errado, sei lá. Eu sei que vocês falam que não tem herói, mas eu gosto de pensar assim. Na verdade, eu acho que não tem herói, cara. Eu cheguei a ter essa impressão porque o piloto é muito focado nele e os primeiros episódios são. Depois, cara, não tem herói. Sim, verdade. Não tem vilão e não tem herói. Eu acho que ele é o mais próximo do herói, cara. Vilão é que eu acho que não tem. Só pra fazer o link no começo do episódio, já, então o que rola aí? Ele
como eu disse, ele serviu junto com o Conde na Guerra dos Boyars, né? E lá ele era, vamos dizer assim, um sargento, e o Conde sempre é um oficial, né? Então é interessante que até quando ele encontra o cara pela primeira vez, ele fala uma coisa e fala, yes, sir. E aí depois, sorry, yes, my lord. Né? Porque exato, ele não tá mais naquele clima, né? Então, ele foi ferido na perna, então ele tem um problema na perna e tal. Ele quer muito emprego, porque ninguém ia dar um emprego pra ele em outro lugar, né? Ele tava fudido, né? Então ele quer muito estar em Dalton. E aí o que acontece? Então começa as intrigas, como eu falei no início, as intrigas, né? Que pra não permitir, né? Que ele fique como valete aí quando as pessoas querem negócio. Mas eu acho que só uma coisa interessante que eu acho que eu destaquei aí como herói, uma coisa que o herói, sem querer entrar na parada fantástica, galera, mas é porque eu achei maneiro. Todo herói tem uma coisa que a gente chama de ascendência privilegiada, né? Então, sei lá, o Rei Arthur era um merdão lá, mas ele era filho do Uther, né? O Luke Skywalker era filho lá, não sei o quê. E aí o Bates, né? Ele tem esse passado, digamos aí, com o Conde, que até tem uma cena que ninguém sabe, né? E o Conde desce na cozinha e fala, Bates, não sei o que, meu antigo camarada, não sei o que, e a galera... Fica meio bolado, né? Ele fala assim, vocês nunca perguntaram, né? E aí... E ele tem todas as virtudes, né? E o Valete, né? Que é esse nome, eu não sei como é que é a tradução desse nome em português, não sei nem se tem assistente pessoal e tudo mais. Mas ele seria na Idade Média, seria o cavaleiro mesmo. Seria o cara que defendia o senhor, o guarda-costas do senhor. Cara, é incrível como os caras trabalham essa série. É o escudeiro, né? Seria o escudeiro e tal. Tem uma cena na segunda temporada, mais uma vez, sem spoiler. Como é que os caras pensam em tudo. É foda isso, cara. Que aí eles estão fazendo uma parada beneficente lá pra arrecadar dinheiro pra guerra e tudo mais. Aí chegam umas mulheres penetras e vão entregar a pena branca lá pra quem não se alistou, né? Aí o Conde fica putaço mesmo. O cara levanta, se dá um esporro. Aqui na minha casa ninguém faz isso. Aí quando o Conde levanta, todo mundo fica sentado e você vê o Bates levantando lá atrás. Tipo assim, sabe? Tipo, o Conde levanta, o cara levanta na hora. Sabe? Tipo assim, exato. Isso é parada foda. Cara, eu acho incrível assim, esses detalhes. Eu sei que você gosta do Bates, eu gosto também dele, mas tem uma certa dificuldade em apreciar esse arquétipo do herói, assim. Eu gosto mais dos personagens quando eles ficam ali flutuando entre o caráter bom e o caráter ruim. Gosto do Bates pra burro, assim. Acho que ele é um personagem super forte e a justiça vem quando acontecem algumas coisas que são injustas, né? A justiça automaticamente você já pensa numa atitude dele de vingança e tal, imediata, mas não, ele vai levando a coisa na sabedoria. Exato. E no final as coisas se resolvem. Mas eu tenho que dizer, cara, que isso me enerva, essa sabedoria dele, não, deixa que um dia isso vai resolver. Mas não é bem assim, não, porque o cara, ele é misterioso. Não. Sim. É que eu não quero entrar nessa parte. Vamos continuar nos criados. A gente já falou um pouco do Carlson, né, cara, que é o... Fala um pouquinho dos vilões, Charlie, entre as vilões. Vamos tentar? Seria a Sarah O'Brien, né, cara? Que é a Aya. Vamos lá, a criada pessoal a criada pessoal da Lady, Nora, né, da Condessa, exato, que ela também intriga, ela que faz as intrigas que saem lá de cima, vão pra cozinha e ela costura tudo, né, as intrigas. Exatamente, o foda dela... Essa é filha da puta de verdade. Essa é o cão. E o foda dela, mas se bem que também depois de final tu percebe que ela dá uma melhorada, né? Só colocar da Sarah, que é uma vantagem dela, é o seguinte, ela é a criada pessoal da Cora, né? Da Condessa. E ela acaba tendo um poder muito foda por isso, né, cara? Porque ela tem um contato pessoal com a Condessa. Ela pode até aconselhar. Exato, só as duas no quarto, né? Abre o olho com o fulano. Exato. Então, assim, isso eu acho que é muito foda dessa personagem. Ela ganha muito poder por estar diretamente com a Condessa, né? Quem é muito amigo dela é o Thomas, né, cara? O Thomas é o... Amigo, entre aspas, né? Então, amigo naquelas, né? O parceiro. Página número 1, né? O página mais fodão aqui, né? E no começo ele tá tentando virar Valet, né? Exato. E ele é o personagem, ele é homossexual, né? Uhum. Eu vi até uma entrevista aí, não sei se foi do próprio autor ou se foi do Julian Fellows falando essa coisa que é um pouco criticado tal, porque o vilão é homossexual e tal. Aí ele falou que na verdade ele queria mostrar como é que eram, né? Ele falou que não tem vilão, foi o que vocês falaram, depois mostrar como é que os homossexuais eram vistos naquela época, como é que eram discriminados. Né, cara? Isso que é uma coisa que a gente não tem noção. Homossexualidade, naquela época, era crime. Foi o Orson Welles que foi preso? O Orson Welles foi preso por homossexualidade. Então, é exatamente o que a gente tá falando aqui. Quer dizer, uma sociedade que você não tem noção do que era, né? E é uma coisa tão próxima a gente.
Então e ele aí que tá, isso também acaba tornando ele um cara meio... Na verdade, vocês não viram a 5ª temporada, né, cara? Eu acabei de ver um episódio, eu acho que... Se não spoiler, pode falar. Não. Se eu não me engano, é o 3º ou 4º episódio da 5ª que rola isso. A Ana pergunta pra ele, fala, porra, por que tu é assim, né, cara? Por que tu não é amigo de ninguém aqui dentro? E ele fala, eu não sei. Então, ou seja, assim, realmente, sabe, ele acaba... As coisas vão acontecendo, ele vai tomando umas atitudes que cada vez vai formando uma bola de neve, sabe? Eu não acho que ele seja filho da puta ao extremo. Ele quer o lugar do Bates, a princípio. Então, dessa intriguinha, começa a ficar uma coisa muito maior e maior e maior, entendeu? Então, o Thomas é um personagem que realmente todo mundo tem um lugar na série. Desde os nobres até os criados, o próprio Bates, que, como o Dudu falou, tem a ascendência privilegiada dele. E o Thomas não, cara. O Thomas ele é rejeitado desde o nascimento por todo mundo, porque ele é homossexual. Sim, exatamente, é isso aí. Então, realmente, a própria tentativa dele de achar um lugar já é uma coisa que subverte a ordem. Eu acho isso é uma coisa genial, eu achei, da série. Não, e mesmo a psicologia do cara, imagina o seguinte, imagina você viver numa sociedade que você não pudesse, por exemplo, se relacionar com mulher. Imagina, assim, você na cabeça heterossexual. Imagina dessa forma. Exato. Entende? Sim. Agora tu imagina como é que era, hoje em dia os homossexuais têm essa liberdade, mas na época era crime, cara. Inacreditável isso. É inacreditável. Pra gente não faz sentido, né, cara? Sim, cara. O que agrava pra ele é como o Leonel disse, não sei quem falou agora, é a origem dele, ele é humilde. Assim, então tudo na vida do cara é dificultado. Tanto que tem uma situação em particular que ele tenta ganhar dinheiro, eu não sei se eu vou dar spoiler, mas ele tenta ganhar dinheiro com a venda de alimentos e de coisas que estavam sendo racionadas durante a guerra, e ele tenta armar um esquema pra ele, que se ele conseguisse, ele não ia ficar rico, né, mas ele ia ficar bem, e ele se fode no final. Então, assim, é um personagem que tá sempre se fudendo. Ele não é um cara legal, mas ele tá sempre se ferrando, ele tá sempre quebrando a cara. Esse negócio que você falou, tem uma hora que uma outra personagem aí, aquela ruivinha do Game of Thrones. Jon Snow! Ela era uma criada dessa série, né? Ela quer ser secretária. A Lady Sybil, né, que é mais novinha, ela incentiva bastante ela, mas aí agora ela fala, olha, mas senhora, Lady, você tem que ver que a gente vocês foram criados pra ter tudo que vocês querem na hora, né? Com a gente é muito diferente. Exatamente. Essa conexão que você falou do Thomas aí. Eu quero falar de um cara aqui que eu gosto pra caramba. Thiago. Mosley. Mr. Mosley. Eu também. Mr. Mosley é o C3PO. É o C3PO. Esse também se fode, viu, cara? Vou te falar. Se fode. Quando ele foi genial, porque você tá acostumado com a série das coisas não... A transgressão, ela só acontece nos bastidores, né? Você não tem a transgressão de atitude à luz do sol. Então, assim, raramente você vai ver um criado fazendo alguma situação em que deixa os convidados ou o próprio Lordship, a Lady envergonhados. E o Mr. Mosley, cara, faz uma na festa, que não me lembro exatamente qual era a festa, mas que é genial. Tom Pelec, né? Tom Pelec é fraco pra vida. Cara, tem um personagem, eu acho que é a ligação da criadagem com a aristocracia, que eu acho talvez um personagem que eu mais goste, que é o Tom Branson. Que ele é o motorista, né, cara? Exato. E o que eu acho interessante, o que me agrada muito no Tom Branson, é que ele tem a visão socialista. Eu tenho um pezinho na esquerda, né? Então, assim, isso me agradou muito. E o legal é como ele acaba entrando na aristocracia. Ele é irlandês, né, Thiago? Ele é irlandês. Tem tudo a ver, né? Sim. E ele acaba entrando na aristocracia e tu vê que, assim, ele se adaptar àquilo, pra ele é estranho. E o que é foda também é que aí vai mostrar como o próprio Lorde, as filhas, a condessa, pra ele convence ele de que, porra, eles não são filhos da puta, né, cara? Como ele imaginava que seria. Sim. A aristocracia como inimigo, entendeu? E ele não vê mais como inimigo. Isso achei que foi uma ligação muito legal, cara. E foi muito bem feito. De novo, cara, roteiro, é foda. O cara ele vai introduzindo esses elementos, cara, muito devagar. Então fica muito natural, cara. Isso, assim, é a qualidade do roteirista, cara. Não tem outra coisa, não. O Branson, ele, ao mesmo tempo que ele vai notando que os aristocratas podem ser pessoas boas também, ele lê a notícia que os bolcheviques executaram a família real da Rússia, né? Fica animadíssimo.
Não, ele fica chocado, ele diz, não, mas como assim? Não precisa disso, né, cara? Exato. Então, é uma coisa assim, a visão maniqueísta do próprio personagem acaba se quebrando, né? Nem todo aristocrata é filho da puta, e nem todo revolucionário é um cara legal. Exato. Isso é muito foda, né, cara? Que é um aprendizado que que as pessoas que ficam se xingando no Facebook podiam entender um pouquinho. Podiam ter, exatamente. Qualquer radicalismo, né, cara? Vamos lá, né? Pra qualquer lado, né, cara? Exato, pô, com certeza. E, inclusive, não só político, né? Religioso, sei lá, social, e etc, né? Só acabando de falar dos atores aqui, dos personagens, eu queria falar de um que na verdade nem é muito da galera, assim, mas eu só lembrei aqui, já que a gente tá falando de Game of Thrones, vocês que veem Game of Thrones certamente vão lembrar do Ser Jorah, não é isso? Sim. Que é o cara que fica lá cortejando lá a Khaleesi, não é isso? Esse cara, né, no Game of Thrones ele é tipo friendly zone, né? O cara que fica lá e, né, tá sempre pau mandado e tudo mais, o cara tem meio aquela carinha assim e tudo. É um ator foda pra caralho, porque no Downton Abbey ele aparece como um cara que é magnata de uns jornais, né? Jornais. E ele é um dos pretendentes da Mel em determinado ponto, né, da história. E ele tá, ele em cima da cocada preta, cara. O cara é, sabe, tipo, o cara é outra, o olhar do ator é outro, sabe, a postura do ator é outra. Puta, muito foda, cara. E o cara não tá com outro cabelo, não tá, sabe, com barba. É aquele cara. É a mesma cara, só que ele tá completamente personagem diferente. completamente diferente. Então, e outra coisa que é legal de ter falado, cara, é do jornal, né, cara? Como, por causa desse plot aí, desse cara, percebe a força do jornal na época. E tu vai ver como isso vai refletir hoje na Inglaterra com os tabloides, né, cara? Tabloides, até hoje. Isso que eu ia falar, cara. O bagulho começou lá, cara, naquela época, que foda. É muito legal isso. Uma outra personagem que a gente não pode esquecer é a Ana, né? Que ela é uma das criadas da casa. Eu acho que ela é a chefe das criadas, né? Uma coisa assim. Ela é criada da Mary e acaba assumindo as meninas, né? A Sibyl e a Edith também. Isso, é verdade. Eu acho legal que ela é uma personagem assim, a impressão que eu tenho é que ela seria como as meninas da casa se ela tivesse nascido aristocrata. Sim. Sim. Porque ela é meio envolvida naquele mundo de esperar um casamento, sabe, se cuidar e não sei o quê. Ela não é uma personagem revolucionária, coisa e tal, e ela faz o par romântico com o Mr. Bates, que é eu não vou dar nenhum spoiler aqui, mas é uma coisa genial, porque ela quer que o Mr. Bates tome algumas atitudes que ele não toma por causa da honra dele, coisa e tal. Então fica uma relação do cavaleiro com a donzela. Sabe? Exatamente. Bem legal. Nesse bloco, cara, vamos falar um pouco das mudanças, né, cara? Porque o interessante da série também, além dos personagens, claro, é o paralelo que ele faz com a história. Então, assim, a série vai avançando no tempo. O que é interessante, né, cara? A gente vê. A gente começa a primeira temporada, a segunda já começa o Titanic, né? Exato. Depois já vai pra Primeira Guerra Mundial e o caraca. Então, assim, e tudo, as coisas... A batedeira, tem várias coisas que vão se entrando no mundo, né, cara? Já que você falou da batedeira, a gente tem que falar da luz elétrica, na verdade. A eletricidade, né? Exato. Quem é que tem medo, cara? É a Daisy? A Daisy, A Daisy é uma personagem que a gente não falou, que é assistente de cozinha também, né? É assistente da Miss Patmore, que é a cozinheira. A gente também não falou, que é outra personagem engraçadíssima. Exato. A primeira temporada ela é de 1912 a 1914. Assim, normalmente as temporadas vão de 2 a 3 anos, então os períodos eles englobam mudanças bem significativas, né, na Inglaterra. A primeira temporada termina de uma maneira incrível, na minha opinião, que foi a declaração de guerra, né? Exato. Os caras estão numa festa lá, e aí eles recebem um telegrama e o conde fala, senhores, atenção aí, quero tomar notícias, estamos em guerra com a Alemanha. E provavelmente naquele momento, já que a gente tá falando de história aqui, a gente já falou um pouco no início, mas completando, que a galera não sabia, assim, não tinha caído a ficha do que ia acontecer. Não, se não me engano, eles leem o assassinato do Duke, né? Mas ninguém achava que isso mexia muito com o Dalton. Eles ficam assim, não, o Arquiduque foi assassinado, mas isso não vai dar em nada. Né? Exatamente. Exato. E você já sabe, né? Você fica apreensivo, mesmo sabendo que a Segunda Guerra aconteceu, iria acontecer. Isso é legal, você fica apreensivo. A Primeira Guerra, Você fica apreensivo quando eles leem sobre a morte do Ferdinand lá, enfim. Porque você sabe que vai dar merda.
Exato. Você é espectador, sabe que vai dar merda. E o que eu acho foda aí na segunda temporada é que mostra, então, o começo da guerra. E aí, pra mim, a segunda temporada é a melhor de todas. Eu acho que isso é clássico, né? Talvez eu acho que a primeira temporada de qualquer série, aquela introdução, a segunda é que pega fogo. Sim. A terceira foi boa no caso do Dalton, mas a terceira geralmente é onde as séries estão meio sem saber pra onde ir. Exato. Na quarta, né, define quais temporadas vão ser, nego, né? Geralmente é assim, né? Então, e a segunda temporada foi a temporada da guerra, e é uma parada muito foda, porque tá aí falando mais profundamente do que eu já disse, né? Porque a Primeira Guerra Mundial, ela mudou a cara social da Europa, né? Então, Total. E aí você entende isso, que é o foda pra caralho. Você entende na carne, nos personagens, como é que isso se deu na vida privada da Europa. No dia a dia, então, né? Pra começar... Não só da aristocracia, né, Dudu? Não só dos nobres, mas da criadagem, do cidadão comum, né? Então, um bom exemplo desse foi o de Dalton, né? Porque, primeiro que, basicamente, vamos dizer o seguinte aqui, todo mundo foi pra guerra, né? Nobre ou não nobre, né? Sim. Todo mundo precisava fazer parte do esforço de guerra, né, cara? A rainha, não sei se na Segunda Guerra rolou, não sei se na Primeira Guerra era o rei, mas enfim. Mas rainhas de países, elas faziam parte do esforço de guerra, trabalhando como, isso aconteceu na Segunda, no caso da rainha da Inglaterra, fazendo parte do esforço de guerra como enfermeiras, né? Então todo mundo tinha que fazer a sua parte. Então, cara, tinha gente morrendo no front e todo mundo tinha que participar. E tem uma pressão para aqueles que eram indiferentes a isso. O serviço militar, no período da Primeira Guerra Mundial, era, se não me engano, de 18 a 41 anos. Todo homem entre 18 e 41 era obrigado a servir. Então, assim, não é simplesmente, estamos em guerra, manda a molecada de 18 ou o pessoal que tá no exército, não. Todo homem teve que largar o que estava fazendo e ir pro front, né? Exato. E aí, o nosso querido Lordship aí, nosso conde de Grantham, já tinha servido, como você sabe, na Guerra dos Boias, e aí recebeu uma intimação lá pra ser... Ele tava louco pra servir, né? Porque é uma vergonha você não servir. Uma vergonha, né? Então eu tava louco pra servir. É interessante a gente ver que, justamente, como vocês estão falando, a mudança das épocas, né? Até a Primeira Guerra Mundial, a guerra era vista, principalmente na Inglaterra, principalmente na aristocracia, como uma coisa honrada. Tu ia com os uniformes bonitos, com espada na cintura, baioneta e não sei o quê. E a Primeira Guerra é que mostra pro pessoal o que vai ser a guerra no século XX. Metralhadora, carga de cavalaria, que não existe isso. Os caras tentavam fazer carga de cavalaria contra a metralhadora e morria, sei lá, 1000 pessoas em questão de segundos, né? Exato. E aí o Conde realmente, cara, eu acho que ele queria ir porque pra ele era uma coisa honrada, né? Pra ele era uma glória. Não, é pra qualquer um, né? Então, e aí ele sabe que, enfim, o Lorde vai ficar lá. Então, o que aconteceu? Ele foi convocado, e aí, isso também é interessante. Só que ele já é um cara mais velho, 60 anos, tá? Ele foi convocado e ele vai encontrar com os outros oficiais num clube lá e tudo mais. E o cara fala assim, eu tô me apresentando aqui, né? Quando é que eu começo, né? Aí o cara fala, senhor, a gente jamais faria uma crueldade dessa com você. O título é simplesmente honorário. Você é um coronel honorário. A gente nunca vai colocar o senhor, né, no meio do campo de batalha, né? E o cara fica putaço e tal. E aquela coisa... Eu acho que ele fica mais decepcionado do que puto. Sim. Ele fica frustrado, né? Frustrado. E aquela coisa tira o sono dele e tudo mais e tal. Né? Então, o que acontece? E aí, finalmente, né, depois, a própria cidade, né, começou a receber muitos feridos. E não tinha mais onde encaixar ferido. E aí, o nego deu essa sugestão pra ele, né, de transformar a propriedade, o palacete, num hospital para oficiais. Isso, né? É genial, essa mudança. E aí, isso é um ponto que faz a gente entender foda, porque isso de fato aconteceu na vida real, e o cara que vai ser responsável pelo hospital é um sargento. Quem é esse sargento? Esse sargento é o Thomas, o pajem que foi pra guerra. Então, é o antagonista que a gente falou lá, então, né? Ele é a casa do senhor, mas ele que cuida do hospital. Quem manda. É bizarro. Então, né? Isso é muito importante a gente entender, quando a gente fala muito de história e tal. Isso que foi a grande mudança social da Primeira Guerra Mundial. É por isso que quando a gente lê, por exemplo, quem gosta de literatura, lê Hemingway lá e fala da geração perdida dos anos 20, que foi a geração que tava em Paris aí zoando e o cacete. Nego, sério, por que nego passava as noites zoando? Porque caiu, né? A Primeira Guerra Mundial desfez essas amarras sociais e caiu na mente dos caras que saíram das trincheiras. A gente tava mantendo padrões sociais e amanhã a gente pode estar morto. Então, vamos aproveitar, né? Então, essa é a geração perdida, né? A geração que tava aí, os livros do Hemingway mostram muito isso, né? Os caras que passam de
né, de uma boate para outra, de um restaurante para outro, os caras estão querendo curtir aquela centelha de vida que tava por um fio durante a guerra. E aí nas trincheiras mostra isso. O Matthew vai pra guerra e encontra, né, os outros caras lá que também eram criados e tudo mais. Então é uma mistura muito grande. A Sybil, que é aquela que já tinha, né, vontade de ajudar, tal, vai virar enfermeira. Depois todas as filhas também viram enfermeiras. Então isso aí era uma coisa que a guerra não era mais aquela guerra. Por isso, importante, gente, guerra mundial. A guerra mudou a vida de todos. Não era mais o cara vai pra África na Guerra dos Boias e volta. Foda-se. Não, é outra coisa. Por isso que eu achei essa temporada e essa questão histórica muito foda. E a proporção da Primeira Guerra Mundial foi uma coisa tão absurda, tão, assim, devastadora, que esses efeitos, eles são vistos até hoje, assim, não na prática, né, das pessoas beberem e caírem, porque o dia de amanhã você pode estar morto. Como as pessoas ainda fazem, às vezes, em país, né? Abafa o caso. Mas uma coisa que eu percebo muito aqui eles fazem questão de lembrar da Primeira e da Segunda Guerra Mundial através de exposições de filmes. Todo mês tem uma nova exposição, ou tem um novo filme, ou tem uma nova algum evento para lembrar a proporção que foi. Porque o que está acontecendo é que as pessoas que viveram isso estão morrendo e estão dando lugar à nova geração. E essa geração não viveu isso, sabe? Então eles fazem questão de mostrar que, cara, isso não pode acontecer de novo. Isso é um absurdo. É bem interessante. Então, quando a guerra acaba nas próprias coisas do Dalton, né? Como é que você vai tratar um cara? O cara era pajem. Eu não tô falando nenhum caso específico, mas assim, vamos botar na maneira geral. O cara era um pajem que virou cabo sargento. Outro cara era um aristocrata que virou capitão ou tenente, sei lá. O pajem, o sargento, o capitão, um poderia ter salvado a vida do outro nas trincheiras. Então, como é que vai tratar o cara como um simples... É complicado isso, né? Então, as estruturas sociais se desfizeram aí. Eu acho que isso é a coisa mais importante histórica de falar, né? Falamos da eletricidade já, o que mais? Gripe espanhola, teve uma parada que chegou lá na terceira temporada, não foi? Aham. Foi na terceira, mas eu lembro que teve. Na segunda, talvez? Segunda? Eu acho que, peraí... Foi no final da segunda. Foi no final da segunda que teve, acho que a gripe espanhola, né? Foi, porque a gripe espanhola foi em 1918, se não me engano. Foi, 27 de outubro de 1918, então é na segunda temporada, assim. Telefone também. Também, telefone. Na quinta temporada chega o rádio. O rádio, isso eu quero ver, eu não vi. Foda, muito foda. O telefone, quando chega, o Carson, ele pega lá pra tentar falar e fala, claro que eu sei como é que funciona. Claro que eu sei como é que funciona. Aí foi tentar falar e aí grita, não, tu tá falando comigo alto, você quer aí começa, né? E é uma coisa que é engraçada, uma coisa que tem... Isso é uma crítica à internet de hoje, né? Que o cara é um cara extremamente polido, né? Educado. Mas no telefone o cara manda a mulher, né, pra aquele lugar e tal, né? Porque não tá frente a frente, né? Então o telefone, olha como é que mudou. Você tá, puta, foda. O cara pensou até na internet fazer uma crítica quando o cara escreveu essa cena. Olha que maneiro, né? É verdade. É, muito foda. Não, também, o que tem de novo lá? O plástico, né, cara? Plástico? Tem a garrafinha d'água, não viram isso aí? Isso é quinta temporada. Mas isso foi... foi erro. Foi erro. Que o bagulho tem porra, isso aí foi mó rebuliço, né, cara? Virou viral. Pra quem não sabe, tirar uma foto da temporada que tinha uma garrafinha plástica, assim, de hoje em dia, pendurada na lareira, né, cara? Pendurada não, assim, em cima da lareira. Esse bloco vai falar um pouco da produção da série, né, cara? Porque assim, cara, figurino, o cuidado com a ambientação, cara, é muito foda, né? Tu realmente se sente na época, cara. Assim, sim, tem uma bola fora ali. Por isso que a história da garrafinha virou viral, né? Exato. Foi uma falha que os caras... Eu não sei, me conta... Será eu não sei essa história. Então, tem uma foto que é o Lorde com a Edith. E aqui estou tirando uma foto na lareira ali. Acho que é da sala. Promocional, mas eles como os personagens. Isso. E tinha uma garrafinha d'água, cara. Aí o bagulho virou assim, espalhou, que foi foda. Garrafinha de plástico, assim. A locação também é linda, né, cara?
Onde é o Dalton Webb? Alguém sabe? Dalton Webb é gravado num castelo chamado Highclere, que fica em Hampshire. Inglaterra. Sei lá como é que fala essa merda. Meu inglês é do sul da Nova Zelândia, uma ilhazinha. Uma ilhazinha que tem lá. Seu inglês é de Hong Kong, né? Exatamente, de Hong Kong. E aí, essa propriedade, inclusive, ela é aberta para visitação, só que só de julho a agosto. Então, uma boa época pra vocês virem pra cá, cara. A gente faz um tour lá. Mas a notícia ruim é que já tá, começou julho e agosto, já tá lotada há 3 anos pra frente. Mas você é famoso, Dudu, escritor famoso, você é carteirada lá. Uma coisa que eu acho legal, que falaram no início aí, é toda essa formalidade, né, que tinha na época, e de ser tudo ritualístico. Então as roupas, né, sei lá, existe uma roupa especial, você não pode, por exemplo, eu não entendo nada disso, mas vamos lá. O fraque é pra um tipo de situação. É jantar, eu acho, né? Sabe, tipo, se você trocar, tem uma hora que o cara tem que trocar, não posso ir com essa roupa, porque, sabe, parece que é uma coisa assim, né, era levada a sério a parada, sabe? É engraçado, né, como é que tem todas essas regras sociais mesmo, e o figurino todo, e o cuidado com os detalhes. Tava vendo uma entrevista com o produtor, e ele falando que cada nação da Europa tem um cômodo que é famoso lá. E no caso dos ingleses é a biblioteca. Então ele falou que ele ficou absolutamente louco pela biblioteca lá do Palacete, e fala que eles gravam lá. Na verdade, só cenas de cozinha que são gravadas em estúdio. Porque ele falou que as cozinhas mudaram muito ao longo dos anos, né? Tudo e tal, e aí não tiveram como a cozinha diferente. Mas o resto tudo é gravado lá mesmo, nesse castelo lá de Highclere. Quiser procurar. A cozinha realmente é muito legal, né, cara? E a biblioteca, acontece muita coisa naquela biblioteca e, puta, cara, é um sonho, né, velho? A casa muito é incrível. Legal. Só lembrando aqui, só uma parada que eu quero falar que é engraçado, porque é uma coisa que a gente aprende muito, como eu falei, da vida privada, e até a gente já jogou muito, como eu falei, né, Mask of Red Death, a gente não tem muito entende como é que eram as coisas na época, como é que funcionava uma casa. Aí, uma parada que tem até na abertura, que você não tinha luz elétrica, você não tinha nada, você não tinha interfone, né, cara? Mas existia um sistema, né? Existia um sistema de interfone foda, que era um sininho, que você do quarto, o cara puxava uma parada e, sei lá, pelos fios, tocava um sino lá na cozinha. Na cozinha. É um painel de sinos, né? E sabem de que quarto é, né? Onde tá chamando. Cada sininho é o quarto da esquerda, quarto da direita. Então aí toca e fala, a Lady não sei o que acordou. Aí o cara já vai lá, leva comida pra Lady e tal, né? Então, pra você não descer, né? Pra você não ter que descer. Tem uns episódios especiais de Natal, né? Acho que tem mais de um ou dois. Vocês chegaram a ver? Acho que toda temporada tem, cara. São bem bacanas, assim. São. Pô, e o plot avança muito, cara. Vamos lá então, cara, esse bloco agora, assim, já vou avisar, cara, vai ser a hora do spoiler. Então, assim, se você não assistiu, cara, assim, não liga de tomar spoiler, pode continuar ouvindo, se não, para aqui. Vai ser brabo, hein? Vai, porque falar assim... cara, mas eu acho que vocês tinham que ter que ficar tudo ouvindo, mesmo que não tenham visto a série ainda, porque eu vou tomar um spoiler. Então eu quero que vocês tomem spoiler comigo. Não, mas o primeiro que a gente vai dar vai ser traumático, cara. Traumático. É traumático, assim. Na verdade, assim, vai perder a surpresa, não vai perder o encantamento da série, porque a série é mais do que os acontecimentos, né, que a gente tá falando. A série são os personagens, o amadurecimento desses personagens. Mas assim, claro, se puder assistir antes é melhor. Primeiro spoiler, então, vamos. Podemos começar? Olha lá, hein. Que é logo de cara, né, velho? Olha lá, então vamos lá. Nesse momento, parte desse momento. Falou? Vai. Cara, o Matthew, que é o cara que vai ser o herdeiro o cara prepara... Porra, prepara 3 temporadas. Aí, cara, rola toda aquela treta pra ele casar com a Mary, ele acaba casando, realmente, e tem um filho. Aí, finalmente, os caras se casam, tem filho e tal, tudo bonitinho. Meu irmão, final da 3ª temporada, o cara morre no acidente de carro, compadre. É de fuder, né, cara? Tinha acabado de ser pai, né, cara? Acidente de carro. Na verdade, aí, essa eu não sabia, o Eduardo que me falou também, foi uma treta com o ator, né? Mas por quê? O que aconteceu ali? É o seguinte, na Inglaterra você tem um esquema de contrato que você não pode renegociar o salário. Você tem que ficar com o salário e tudo, e o cara achou que tava crescendo muito na temporada, e de fato tava, e pediu um aumento. Os caras não quiseram dar, não teve negócio, o cara recebeu propostas lá pra ir fazer filme nos Estados Unidos, onde ele tá fazendo filme agora, que foi até
cotado pra ser o novo 007 aí, cara. Ele deveria fazer, na Sério? verdade... eu não acho que tem nada a ver com o 007. Nada a ver, cara. Sabe quem ele se faria bem? Pelo menos fisicamente, o Lucifer do Gamer, do New Gamer. O cara é igual, cara. Sim, é Sim, verdade. Na verdade é o seguinte, né, cara? Eu acho que isso é o tipo de opção que deve ser foda. A gente não tá no lugar dele também, é meio difícil a gente julgar isso. Né? Pode julgar, É difícil de julgar isso. Mas eu achei burrice do cara. É, porque assim, cara, quem vai confiar nele e botar ele numa série hoje? E as séries estão cada vez crescendo mais, né, cara? A migração tá ao contrário, o nego tá saindo dos filmes pra fazer série. E o cara, porra, o cara vai me caga no bagulho desse, cara? Nunca mais. Assim, se eu sou produtor, pinta esse nome aí no cast, eu falo, pode cortar, cara, bota outra aí, porque esse cara não dá pra confiar. Pois é, então. Foi a mesma coisa que o... Desculpa, só pra completar, foi a mesma coisa que o David Duchovny fez no Arquivo X, né, cara? Exato. Ele tava grandão e resolveu, não, vou ter uma puta carreira no cinema. E não teve, tá ligado? Não teve. É, exatamente. Na verdade, a Sybil tinha morrido já, não é isso, gente? Morreu. Sim. A morte dela, assim, que tá, foi maneira, sabe? Tipo assim, ela também... É legal a gente falar da Sybil, falar do percurso dela, né, cara? Que ela vira a enfermeira lá e tal. Ela começa a ter uma amizade com o chofer, que é o Branson, que eu tava falando, que eu falei lá, que eu acho o irlandês, né? São as políticas, né? Bem esquerda e tal. E eles se casam, cara, e fogem. E aí a família acaba, não sei, aceita e tal. Eles têm uma filha também. Os caras não tinham mais o que fazer, né, pô? A mulher vai... né? Aí ela tá grávida, eles voltam, né, pra casa, que ela tá grávida e tal, e ela morre no parto. E aliás, a maneira como ela morre, esse episódio... horrível, cara. Não, mas assim, o roteiro que o nego fez foi fabuloso, cara, porque tem realmente uma doença que dá lá com as grávidas, sei lá que porra é essa, eu não sei dizer. É uma doença lá que rola depois que a pessoa dá a luz. E aí, isso existe mesmo. Só que o que acontece? Os caras chamam um outro médico, né, que é o médico da cidade lá, que era conhecido do Lorde e tudo mais. E também tem um médico que é o médico da vila, que é o médico, o cara tem maior cara de médico. Que é o médico dela, da Sybil, que é o médico dela, que é o médico da família. Só que o outro é figurão, o outro médico figurão. Então ela tem um problema depois do parto, e um médico figurão fala aqui, cara, você não é nada, é só você descansar. E aí o outro médico da família fala, não, porra, não é, ela tá com uma parada tal, tem que dar tal remédio. Aí no final eles decidem seguir o figurão e ela morre. E é maneiro porque a doença mesmo existe, e o conflito que teve entre os médicos foi muito bem construído, sabe? Tipo, a morte dela, como não tinha tido morte dentro da família, eu achei beleza, sabe? Tipo assim, tranquilo. Mas aí quando o Matthew morre, aí, caralho, é outra morte, sabe qual é, cara? Aí é pesada, né, cara? Cara. Se bem que gerou plot, né, cara? Então, cara, aí que tá. Que rola é o seguinte, bom, a quarta temporada eu achei fraca. Eu também. Sabe o que acontece? E aí, só que assim, como escritor, eu me solidarizo com o Julian Feld, porque imagina o seguinte, chega a falar só... Tem tudo programado e amanhã o cara vira e fala... Ô, Leonel, vamos tirar aí dos próximos livros, você vai fazer o 2 e o 3, você não pode usar o Ruff Gunn. Ó merda, né, cara? Imagina isso. Imagina isso. Então o cara ficou com todos os plots dele cagado. Então a quarta temporada foi fraca, os caras tentaram fazer o que foi possível e tal, mas não rolou. Eu não acho que ninguém deva deixar de ver a série por causa disso, porque por causa disso, coitado do cara, né? Mas assim, por um lado isso tem o seu certo sentido, porque ao casar, né, acabou o plot do herdeiro, né, cara? Exato. Mas então, cara, a quarta temporada ela é fraca, mas, cara, tem o estupro da Ana, que é um outro spoiler que a gente vai dar, né, cara? Que eu acho que aquela cena e esse acontecimento deu de uma força fodida, né, cara? Mas sabe o que eu não gostei, cara? Eu não gostei, não foi pelo estupro, não. Porque foi uma parada que eu senti que o cara fez pra levantar a audiência, sabe, cara? Não, provavelmente foi. Com certeza foi o que eu falei. Tinha que gerar um plot forte. Porque o cara, você vê que acabou a série, o estuprador morre, o Mr. Bates volta lá de Londres, onde ele tava, e ninguém fala mais nada, assim, tipo... O cara não conseguiu pensar. Mas então... Eu acho que não acrescenta nada, a verdade é essa. No final das contas... Thiago, não me conte, mas a quinta temporada... não conte, só me diga o seguinte, na quinta temporada essa parada flui bem, assim... Tá levantando agora, cara. Sim, mas ainda você não pode dizer que foi um plot que se fechou de maneira foda. Não. Então, mas é o que eu tô falando, cara. Cara, mas falando como quem não viu a quarta ainda... Um spoiler federal aí, né? Sim, foi o maior spoiler, assim. Caralho, foi mal. Mas eu acho muito complicado tu introduzir estupro como um plot point, assim. Porque é um negócio, assim, cara, eu acho tão difícil de tu lidar de uma forma... Ao mesmo tempo que tu lide com seriedade, tu vai lidar pra história ficar legal, assim, cara. Eu acho, realmente, é um negócio
me parece mais pra gerar polêmica do que qualquer outra coisa. Cara. Não, é que no caso desse estupro especial, ele acontece com a Ana, com a mulher do Bates, né, cara? Sim. A boazinha, né? E São o os foda... Lockwood, né, pô? Exato. E assim, aquele negócio. E outro spoiler aí pra quem não viu, o Bates já foi preso, né, cara? Ele foi acusado de matar a mulher. Era inocente e tal, mas ele foi acusado. Também não foi revelado o que aconteceu muito nele, né, cara? Exato. Agora Ninguém até hoje sabe. sabe exatamente o que rolou. Mas assim, o Bates já foi condenado. Se ele for pego agora pelo assassinato do Green, Babou. ele tá fudido. Então assim, É da a morte. Ana ela é Morte. estuprada e ela não, sabe, ela não pode falar pro Bates de maneira nenhuma o que aconteceu. Mas assim, eu senti que aquilo não tava muito de acordo com o clima da série, cara. Sabe? Tipo, você não sentia o orgânico ali. Mas enfim, Entendi. sei lá. Não, eu acho que foi o que tu falou, assim, foi a tentativa de fazer alguma coisa pra dar uma chacoalhada, sabe? E outra coisa, assim, envolvendo o Bates de alguma maneira, né? Porque Exato. queira ou não queira, o Bates dá uma apagada. A gente colocou Exato, como protagonista. Depois que casa. Depois que Sim, ele sim. casou, apagou, cara. Assim, o personagem não tem mais conflito, sabe? Então ele some na série, né? Exato, isso mesmo. Começa a dar importância pra outros personagens. Acho que pra levantar isso, tentaram fazer uma coisa que fosse muito chocante. Eu concordo, mas eu só acho que tinha, assim, o cara não teve tempo, coisa pra fazer o plot que funcionasse, entendeu, cara? Ah, Então, sim. Na verdade, sim, é uma série. Outra coisa que é legal de falar, assim, o pessoal que não sabe, já deve, se for buscou ver, já deve ter visto que é uma série curta, né, cara? Quem tá aqui, porra, São 8 episódios. spoiler. Mas são 8 episódios só, né, cara? Então, assim, queira ou não queira, é muito pouco tempo, cara. Pode ver, ó, como a gente tá falando da série, a gente já tá falando aqui faz um tempo, né, cara? E não tem tantos episódios assim, uma série normal tem 13 episódios, pelo menos. Tem série com 23, e tem série com 23 que não tem metade dos plots que acontecem em 8 no Exato, Dalton isso que eu acho Webber, né, que cara? É verdade. Fica mais conciso, fica como eu falei no início, fica tipo um filminho, né? Exato. Tipo um filminho mesmo, né? Tipo um médio Não, metragem, sei lá, coisa assim. Pra encerrar aqui, Thiago, eu quero te perguntar, e agora sem spoiler, o que você tá achando daquela temporada que você foi o único cara que viu aqui? Só Cara, eu tô na 4º episódio, exatamente no meio da 5ª temporada. Sim. Cara, tá assim, ele tá seguindo o mesmo ritmo da 4ª, sabe? Tem muita coisa acontecendo, muitas novidades acontecendo no mundo deles, né, da aristocracia. Tá tendo muita coisa com agora o novo casamento da Mary, né, cara? Porque agora a treta é ela decidir com quem ela vai casar, né? Exato. Sim. Então, eles juntaram isso, então tem 2 pretendentes e tal. Uma coisa só que, fugindo completamente da pergunta que tu falou, Eduardo, mas a gente deixou de comentar, e eu acho que é interessante a gente comentar, como a aristocracia tá falindo, né, cara? Sim. E isso, sim, por quê? Porque não tem mais a renda, cara, que tinha. Então, isso, sim, acaba que tá refletindo muito em outros personagens, sabe? Tu tá conhecendo outros aristocratas que estão ferrados, né, cara? Entendi. Isso é bem interessante, cara. Assim. Tá seguindo a coisa histórica como é. Sim. Vamos pro último bloco, cara. Primeira coisa, assim, 2 perguntas, na verdade. O que vocês acham? Como é que vai se encaminhar a série? Pra qual o destino de Dalton? Qual o personagem que vocês mais gostam e por que desse personagem? Começa com o Leonel, que é roteirista. Vai, Leonel. Diretor e tudo mais. Então, cara, eu vou confessar que eu tô com um pouco de medo de como é que a série vai se encaminhar, porque desde o início ela não era exatamente uma série focada numa história, né? A proposta dela era acompanhar a vida da casa, a vida dos personagens, e eu acho assim, o único final lógico que a gente teria seria ou com a morte de um protagonista, digamos o Lord Grantham, assim. Pô, mas mais um, cara. Caralho. Oi? Tá, mais um, cara. Mais um. Pois é, não, mas é que tá, cara. Eu não queria que morresse, porque eu já acho que eles já usaram demais esse recurso. Mas era como, no início, era como eu conseguia imaginar, porque vamos fazer uma comparação bem esdrúxula, assim, por exemplo, Breaking Bad era uma história com um início, meio e fim. Tu sabia que no momento que ele conseguisse resolver aquilo, sabe, a série fechava. Ou o próprio Lost, por mais que tenha sido uma coisa que depois tenha ficado escalafobética, Lost era o negócio, eles vão sair da ilha, vão voltar da ilha, quando explicar o que é a ilha, acabou. Sim. E o Dalton Abbey, cara, teoricamente, o Dalton Abbey poderia continuar até 2014, assim, sabe, mostrando os netos dos netos. Exato. Legal. Verdade. Cara, eu consigo imaginar assim, eles têm que ter algum tipo de fechamento, né? Então eu consigo imaginar ou um protagonista morrendo, mas isso já foi utilizado demais, ou eles perdendo finalmente a casa. Digamos, a casa virando uma propriedade do governo, que vai virar ponto turístico, ou, sabe, virando
digamos, um hospital pra, sabe, Sim, definitivo, alguma coisa assim, mas acabando com aquele caráter aristocrático da casa. Ou pode terminar com Downton virando uma locação de uma série sobre a Inglaterra Nos anos. na virada do século. Eu acho realmente tem um fechamento mesmo meio complicado. Mas vocês acham que vai ser uma parada tipo Doctor Who, que vai ter 25 Não. Então, já Não. foi confirmado que não vai ter, na verdade, a resposta tá na ponta da língua aqui, André, que é o seguinte, o Joel Fellow já recebeu uma proposta da NBC americana pra criar uma série chamada Gilded Age, sabe como é que se fala isso? Que é uma série sobre a era industrial americana ali entre 1870 e 1890, naquela época, e ele já citou já, e ele falou que só vai pegar isso depois que terminar o Dalton. Então o Dalton deve ter mais 1 ou 2 temporadas no máximo, e então tá com os dias contados aí, infelizmente. Não vai ser uma coisa que vai ficar pra sempre, que talvez não seja infelizmente ou infelizmente, né? Porque... Não, exatamente. Muito tempo acaba dando merda, cara. Aquele bagulho. A série tem que durar 6, 7 temporadas e olha lá. A minha teoria é que o Mr. Bates vai virar o senhor da parada toda lá. Não, eu acho Ele que adora eu o acho Mr. que Bates. não, eu acho que ele não, sério, sabe o que eu acho? Acho que o cara colocou lá um segredo obscuro dele pra ser um coringa, pra o cara poder usar e quando fosse Pra resolver, é isso. Pode ser. Na verdade, assim, eu acho que um final legal também seria a morte do Carson, cara. Sim. Que não seria um Lorde, mas seria meio que a alma de Dalton. Boa, Thiago, boa. E ele já teve um princípio de infarto, né? É Exato. verdade, cara, é verdade. Boa. Pô, ia ser uma coisa triste pra caralho. Pra caralho. Se acabar assim, eu vou ficar puto, porra. Não, mas pra acabar, É o fim de uma era, né, cara? É o fim de uma era, exatamente, representando exatamente isso, né, cara? O fim de uma era ali. Eu vou te falar que mesmo eu ficando puto, eu acho que esse seria o final ideal, porque Seria. a vida é assim. Sim, exato. Não, ele morrendo, morre Dalton, de certa forma, né? Sim, claro. É o que a gente falou, o capitão do navio, né, cara? Não tem. Ele é o cara que toca aquilo ali. E personagem, cara? Leonel, teu personagem. O personagem que tu prefere por quê, cara? Ah, cara, você é o clichê dos... Olha lá. John Bates é o personagem que eu acho mais foda, cara, porque ele é um personagem, assim, além de tudo que a gente já falou dele, ele tem uma obstinação com a honra dele, cara, que é um negócio quase irracional. A melhor comparação que eu consigo fazer do Mr. Bates é um negócio que tá na própria Batalha do Apocalipse, cara. Olha. Bem no início, o Ablon fala, não, esse negócio de ter livre-arbítrio é pra ser humano. Cara, parece que o Mr. Bates ele não tem livre-arbítrio, ele segue um conjunto de princípios que são muito maiores do que ele, que, pode estar fudendo a vida dele, pode estar prejudicando a própria Ana, que ele é apaixonado, mas, cara, ele não se perde daqueles princípios 1 milímetro. Eu acho isso uma característica muito foda do personagem. E é o Valet, né? É o cavaleiro, né? É o Knight. É o cavaleiro, cara. Valet Se fosse num contexto assim, de uma fantasia heróica, de um negócio sobrenatural, tu até acharia isso clichê. Mas no meio daqueles personagens extremamente humanos, ele se destaca muito, cara. Eu acho esse é o gênio do personagem. Sim. O Andrés, e tu? Cara, então, eu gosto do conjunto da coisa. Eu não tenho um personagem preferido. Eu entendo o porquê que o Bates ele é tão querido e realmente ele é a personificação do nosso ideal, de comportamento, né? Acho que todo mundo queria ser um pouco mais seguro das próprias convicções, que é normal a gente duvidar de vez em quando. Mas eu gosto da obra, eu gosto do conjunto, eu gosto da sinergia que os personagens têm uns com os outros e acabam criando esse conglomerado aí, né? E, enfim, eu não tenho um personagem preferido, não. Eu gosto de todo mundo. Eu gosto de todo mundo. Dudu. Pô, cara, o cara já queimou meu personagem aí, que é o Bates, né? Sei lá, eu vou pensar, Thiago. Enquanto eu penso, você fala o teu, Thiago. Cara, eu vou ficar no Branson, cara, assim, eu acho que, eu não sei se é porque tenho um pensamento bem esquerdo, então eu acho que, ainda mais naquela época, eu acho que tenho certeza que seria um revolucionário, caraca, então eu acho que eu tenho essas coisas, essa parada em comum com ele, assim, e eu acho que, e ele tem uma ascensão social foda e não perde essa convicção, sabe, por mais que ele se adapte ao novo mundo dele lá, ele ainda continua mantendo essa
crença no povo, né, cara, assim, em fazer o bem pro povo. O povo tá acima disso tudo. Então é um personagem que eu gosto bastante e ele também é bem convicto, né, cara? Tu vê que ele não tem muito escorregada, não. Eu acho que talvez é o personagem que eu acho mais legal. Beleza, então vou lá, hein? Já que como o Bates queimaram o Bates aí, eu acho que eu não podia escolher outro senão a nossa condessa viúva aí, Violet Crowley, que é também a Meg Smith, né, que eu falo sempre aí. Que é isso, cara, porque ela é uma personagem que você, muitas vezes ela flerta com a vilania. Você acha que ela é uma vilã, na verdade ela não é, né? Ela tem aquela coisa da família, né? Então ela é muito, muito legal, assim, né? Que ela tem a parada da tradição, quando o Mr. Pamuk lá, que é o turco, morre, né, em Dalton, ela acha absurdo, não sei o quê. Ela fala, mas isso pode... vovó, a gente não tem muita controle sobre a nossa morte. Ela falou, é absurdo. O inglês jamais pensaria em morrer na casa de outra pessoa. Então, é um personagem que traz uma coisa cômica, né? E também tradicional e tal. E eu acho, puta, fera aí, mas o Bates tá em primeiro lugar aí. Cara, então isso foi o Desconstruindo do Dalton Webb aí. Cara, queria agradecer, Leonel, de novo, cara. Agora não falando de RPG, né, cara? Falando de uma série que primeira vez que tu participa de algo não relacionado ao RPG diretamente. Cara, brigadão por ter participado. Adicionou muito pra gente aí, cara. E desculpa pelos spoilers, hein? Brigadão pelo convite. E ó, um pouquinho de bastidores, assim, pros ouvintes. Eu tive muitos problemas de áudio nesse episódio, então peço desculpa aí pra todo mundo. Andrés, cara, brigadão de novo, cara, por ter participado mais desse, né? Mais um. Sem problema, tô aí. Agora a diferença de fuso horário diminuiu pra 3 horas, então fica mais tranquilo, né? Isso aí, galera. Valeu aí e qualquer coisa é só chamar que eu tô à disposição. Beleza. Então é isso, Dudu. Isso aí, galera. Então espero que a gente tenha conseguido convencê-los a ver a série. Pra quem assistiu a série, eu espero que, poxa, comenta aí, gente. Vai nos comentários e fala quais são os personagens preferidos, que vocês gostam mais e tal. E quem não viu, depois... Provavelmente você esqueceu alguém, provavelmente a gente esqueceu alguém, cara. Quase certeza. Mas assim, esquecemos a Mr. Hughes aí, que é governante. Exato, pô, importante pra caralho. Não esquecemos. Valeu, comentem aí, espero que tenhamos feito vocês se empolgarem aí com o seriado. Valeu? É isso aí, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.